construct, they're going to come across a broken version of the seneschal during the quest line. The seneschal is a special construct that was built to command. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marco, também conhecido como Cramos. Nós temos aqui... Tá começando o Campfire, mas ainda não tá pronto. E eu meio que montei rápido isso aqui, então pode ser que não fique da melhor forma possível. Espero poder ajudar, espero poder dar bastante ideias, ver o que vai ter. E por enquanto eles estão falando da temporada atual que ninguém se importa. Literalmente, ninguém se importa. A governing stone is a core construct ability, while a tuning stone is a singular modification for any number of governing stones. As players are progressing through the season of the construct and they're leveling up their seneschal, adding new abilities. Roubando as coisas que falta arrumar. Abilities are going to deal damage to packs of monsters, to single monsters, and also abilities that are just focused on buffing the power of the player themselves, so that players have different options as they're progressing through the season. One cool ability is auto defense. Auto defense summons a magical barrier around your construct that shoots down enemy projectiles. Another cool ability that your construct has is focus fire. It is a channeled ray of Não sei pra que eles estão passando isso, cara. Quem é que veio aqui pra ver? To transform a seemingly simple skill into something truly crazy. O vídeo da temporada anterior que já abandonaram, cara. Não tem sentido, cara. Where you can farm for the magic stones for your seneschal constructs. You can find the entrances in different zones of sanctuary. Quem é que se importa com isso, tá ligado? They are met in a familiar area of sanctuary. Then, the player Impressionante, cara. proper, encountering great challenges. E aí, chama, beleza? Only have our new construct family in them. Also, new traps built for this season. Players are going to discover many new hazards inside these vault spaces. Tipo, literalmente eles começam com a Shooting out flames or other traps. Temporada passada que já morreu. Por quê? Deixa lá parado no temporizador, cara. Ninguém se importa com isso aqui, cara. Nossa. Cara, é muito ruim. Ai, os caras começaram bem já. Players can interact with at the end of a vault if they have enough stacks of Zoltan's warding left over. If a player has more than one stack, they can open a rare ward-woven chest. Those have even better rewards. This season introduces our first stationary boss in Diablo 4. This is going to be a fight against this massive protective golem meant to watch over the vaults. Calma, cara, o jogo só lança na expansão. Cara, mas eu não sei por que eles estão passando o vídeo da temporada anterior, cara. O que eles acham que eles ganham com um vídeo da temporada 3 agora? The Gauntlet is a new fixed-seed non-linear dungeon where players have a fixed amount of time to achieve. Não tem sentido, cara. Any player who unlocks World Tier 4 Torment mode can compete in the Gauntlet. The Gauntlet starts several weeks into the season of the construct. At the beginning of each week, a new Gauntlet replaces the current one. Unlike other dungeons, every time you and other players enter the Gauntlet that week, it will be exactly the same. Same monster positions, same affixes, everything. Por que que eu tô vendo o vídeo da temporada 3? Cara, quando eu digo que parece que o Diablo 4 foi abandonado já pela Blizzard, tipo, pô, o que passa na mente do marketing da Blizzard? Caralho, leaderboards que saiu faz 3 dias atrás. Seguinte, Blizzard, me dá controle sobre o Diablo 4 e o Diablo 2 e eu vou fazer vocês terem dinheiro. Controle criativo. E os funcionários, claro, né?
Impressionante, cara. Podia passar da Season 2 que foi boa, pelo menos. É, exato. Olha, meu Deus, a season vai começar em janeiro, dia 23. Hello, Diablo community. Welcome to another Diablo 4 Campfire chat. We have a lot to talk about today. I say that all the time. A gente tem o Pepiora, This time we really do. Yeah, o Shelly, que está sempre com aquela cara de detonado, o Fletcher, como sempre, e o Charles Dunn, que é mais ou menos. O Shelly mesmo já tinha até medo, né? Diablo franchise. Of course, I'm joined by a wonderful panel here, plus one other who is off camera and will be jumping in. We have Charles Dunn, who's a game designer on E provavelmente é o outro Adam. Mr. Joe Shelley, who is the game director of Diablo 4, and Mr. Joe Pipora, who's the associate game director of Diablo 4. Hello. And we will be joined by Adam Jackson, who's the lead Os class. dois da esquerda, o da direita parece que vai morrer, o da esquerda é o único que sabe alguma coisa do jogo. Specific information that we're going to share today. But I know Joe wanted to jump in, talk a little As bit specific. about some of the things we're going to be talking about today, and then we will go through a plethora of changes coming to Diablo 4, and of course, details about the first ever PTR, Public Test Realm, for D4, and for people who don't know, Public Test Nem Realm deveria ser um PTR, devia ser um close de teste com gente boa. Porque um PTR faz as pessoas já jogarem a liga antes da liga começar e depois elas não têm vontade de jogar a liga. through all the details on that as well. But Mr. Joe Shelley, wanna Melhorou o som? Thanks, Adam. Yeah, so I want to frame this update. This is Season 4 update. We're going to talk a lot about... Eu quero falar sobre a temporada 4. When we think about Diablo, right? Quando nós pensamos sobre Diablo, Everybody knows é um what RPG. is, right? It's an Todo mundo sabe o que é um RPG é. Um, Eu diria que a Blizzard muitas vezes não parece. but it's such a broad category, right? You have lots of games that are ARPGs. Like a game like Hollow Knight, for Um RPG, na verdade, olha só, ele já começa assim, ó, dizendo que é uma categoria tão grande que não é bem assim de todo mundo sabe o que é RPG. Cara, eu concordo. Se tu tá comparando Diablo a Elden Ring. Agora, se tu tá comparando Diablo a RPG Diablo-like, não é tão grande a categoria. example, is an ARPG, but it's also a Metroidvania, right? Or a game like Hades, which is an ARPG, but it's also a roguelike. Que não tem nada a ver com o Diablo. Something like Elden Ring, which is an ARPG, but it's also Souls-like, right? Que é um So when you think about what is Metroidvania. Diablo, Souls-like. and what is Diablo for, you could call it a Diablo-like, sure. Exato. But another way to describe it would be as a systems ARPG, right? An É um SARPG. jogo de sistema, eles estão dizendo que é. Tá, tô And inventando so algo. What distinguishes this kind of game from those other games that are in the same space, that are all ARPGs? Na verdade é um looter, já começou errado. And it's really about when you're making decisions and what the most important decisions you're making are. The most important decisions in a game like this are the decisions you're making before combat, between combat. Decisions you make in combat are important too. Ele tá querendo dizer que o Diablo é um jogo de sistema, que o que é mais importante são as decisões que tu faz antes do combate e no começo do combate, não necessariamente o que acontece durante o combate. Só que isso é um erro. Isso que ele acabou de falar, fecha mais com Hades. Diablo-like é um looter. O que importa é o loot. Se ele não tivesse loot pra grindar, nenhum Diablo-like seria o que é. But those are the ones that are the most important. Já demonstra um pouco Action, do combat, problema RPG das coisas, né? elements, and systems are all foundational elements of any ARPG. But in a systems ARPG, the systems in particular, including the end game, itemization, things like crafting, those are what comprise the soul of the game. And they're the lifeblood of a game like Diablo 4, and they don't just have to be deep, but also lush, prolific. Mas até é importante ressaltar que se é um jogo de sistemas, por que é tão simplificado no Diablo 4? Porque se ele é um jogo que é dependente dos sistemas, das decisões, e essas decisões são tão importantes, ele ser simplificado significa que elas deixam de ser importantes porque ela é simples. Se você não precisa pensar muito, você só enfia os negócios lá e aperta botão. Porque é isso que é Diablo 4. Então, ele tá indo contra-intuitivamente o próprio jogo. Exciting. So as many of you know, we've been designing this update for a while. O jogo tem um potencial imenso, eu concordo, Alan. Because it's important
and it's important to get it right, like Adam was saying. And everything that you'll hear about today is from that S part of the SARPG, the soul of it. Joe? Tudo que a gente vai ouvir hoje é sobre essa parte dos sistemas do RPG, do S. Aí eles vão botar a itemização como sistemas, mas de novo, a itemização é parte da parte looter, que é a base do jogo. E é aquilo que eu disse, eles estão misturando um pouco as ideias do que é um RPG Diablo-like. E isso talvez demonstre um pouco do qual é o problema que eles estão tendo pra arrumar o Diablo. E o Alan tá certo, o jogo tem potencial imenso, mas ele precisa ser realizado. E para ele ser realizado, eles têm que melhorar a visão deles sobre o jogo. Adam, and Charles are going to take you through the changes, all the changes, in detail. And there are a lot. So sit back, grab a drink. Ele vai falar que a galera vai passar para nós todas as mudanças. E são muitas. Awesome. Well, appreciate it, Joe. So I know what we want to do first, we kind of have an agenda of items, but one thing we do want to talk about really quickly is about PTR. We do want to get some housekeeping notes and what players can expect from PTR, along with the Eles querem falar primeiro sobre o PTR. Jump in. So Season 4 PTR is actually going to start on April 2nd, and it's actually going to run. Dia 2 de abril vai ter uma semana de PTR. And try everything out that we're about to tell you all about here in this stream. Now, I know a lot of people are probably asking, like, hey, that seems pretty close to the end of Season 3. Is that enough time for you guys to actually react to, the feedback that we're going to be getting from PTR? And I will note here that we do plan on actually extending Season 3 for this. So Season 3 is actually going to have a new end date. We're pushing it back a few weeks. A atual temporada vai até maio agora. To ensure that we get all the feedback from this PTR, Abril, and we apply it morto. to Season 4 to make sure that all these new system changes that we're doing are right and work for the community based off of everyone's feedback. So Season 3... De certa forma, eles estão certos, porque se eles vão fazer um PTR, precisa de tempo para arrumar o que a gente vai reclamar. So there are some, Mas a few different, demonstra algumas coisas, né? For the schedule. So you'll see that in-game message, which actually notes like when the season is actually ending, change today probably with this new date for players, so that again we can make sure that we apply all the. É mais quase 2 meses de temporada agora. It's on April 2nd through April 9th. Quase 2 meses de Diablo morto. PTR itself. O pessoal do Poi não ia entrar mesmo. PC BattleNet only. So this just allows us to be a little bit more agile on our team. Does this mean that PTR is only going to be PC BattleNet only in the future? No, it doesn't. We are going to try to explore other ways of being able to bring PTR when we do have a PTR to players in the future. But for now, this one is PC BattleNet only. So, and we'll have instructions of how to actually get into the public test realm client on Diablo 4 through the PC Battle. Eles estão falando que sobre o Public Test Realm, que eles vão falar como só faz para entrar e usar e tal depois. The start of PTR in itself. Não vai ser falado agora. But then there's other notes with PTR as well, because there's probably going to be a lot of questions of like, well, am I starting with like a level 1 character? Am I taking my existing? Ele tá falando sobre outras perguntas do PTR, se vai começar com um personagem de nível 1, se vai poder usar um personagem que já tá lá. We will actually be starting fresh on PTR, but we do have boosting options available because we need players to actually jump in and test out some of these features that we're Vai ter as duas coisas, tu vai começar do zero, mas vai ter algumas opções de boost, de acelerar. Como vai funcionar, a gente ainda não sabe, deixa eu ver. Aqui, vamos lá. Sorry. I've seen a lot of feedback about, hey, you guys have a lot of slides. Sometimes the slides have a lot of information specifically in them that we need to actually showcase because there might be a lot of details in there. I will say we will have slides today because there's a lot to share. Mas eu acho o slide bom. Tem gente que tá reclamando que tem slide. O slide é uma das coisas que importa pra gente poder entender o que tá acontecendo. We know that a lot of players want to see more gameplay or see them in game, so we do have that here today. Gameplay não serve tanto assim. Now we can go to the next. Vamos lá. So
slide. So there will be PTR boosting features available. Não, dá pra botar até os 100% level 100 automático. You will be able to boost a character immediately up to 100. When you do that, you will receive 100 million. 100 milhões de gold e 1000 obo. 1000 obo não é nada. You can even trade amongst gold across your characters, of course. And then, a campanha vai estar completa, montaria os skill points, tá. Completed for your character, as well as offering you a mount, all your skill points, and more. Skill points again. Paragon, Fog of War. Todos os glifos vão estar unlocked. Points will also be cleared. It's actually gonna E a chance de dropar lendário vai ser dobrada. Oh. Original Diablo 4 account, so if you've already done all your renown rewards and cara, mas you'll end up getting that. A gente vai ter que dar level nos glifos? For PTR. And of course, all the class system mechanics, things like enchantment for sorcerer. E é uma coisa horrível. Look at the dead stuff will be enabled for you for this ali diz que eles estão unlocked, ou seja, já estão lá. Mas será que eles estão nível 21? Ou pelo menos 15? And legendary drop rates will be doubled. And I believe glyphs are also... Yeah, glyphs are maxed. Yeah, glyphs are also maxed up. So you will have that capability there. There are like a few things that will be not present in PTR, but that is like, for example, one of the things is Codex of Power, but we'll explain why here in a minute. There's some more Codex de Power não vai estar no PTR por algum motivo. Eles vão explicar. And why that's not present there. So we will be accepting, of course, feedback for the PTR across all our different social channels, across all our different community channels, and we will be turning on a specific PTR forum on Diablo4.com. That is not on right now, so no one can actually see it. But once that does come online, we will also be checking feedback there. Vai ter fórum pro PTR, ok. Feedback based off of everything that you are hearing today and playing through during PTR between those dates that we actually mentioned, because the team is going to be looking at it and making sure that we can make any changes before the start of Season 4. Beleza. So with that, now that we've gotten through the PTR like housekeeping notes, Mr. Joe Pipe. Agora que a gente falou de PTR, vamos falar de outras coisas. Quite a bit to cover today, so we're going to try to move briskly through parts where we can. So there's three major things we're going to be discussing today. Três coisas específicas. Bringing us through a number of itemization and crafting changes you're going to see. Modificações de itemização e crafting. Also, be very clear that the changes we're talking about today are all going to be on the Eternal Realm and on the Seasonal Realm. Essas mudanças de itemização vão funcionar tanto no Eterno quanto no normal, óbvio. Não faz sentido o Eterno ficar no modelo antigo. So that's me the first part. The next, I'll be guiding us through some of the new endgame content that we've sobre novos conteúdos de endgame. And then Adam Jackson is going to be coming on to talk about a lot of the live class updates. E o Adam Jackson vai falar de balanceamento como sempre, que o cara realmente entende disso. I guess dive right in, Charles, if you don't mind taking us away. Beleza. Yeah, absolutely. Let's start talking about itemization. Itemização. Vamos lá. When we think about the itemization updates, I think it's really helpful to frame this conversation around some of the goals that we have for the itemization update. So our number one main goal here is to focus on quality of items over Teoricamente eles querem focar na qualidade de itens ao invés da quantidade de itens. Since we've launched Diablo 4 last year, was that a lot of the items that you find in dungeons and throughout the game, you end up just sifting through a lot of items, searching through your inventory and reading a lot of lines of text. And tu tem que ficar olhando monte de item. Bota filtro. And that was never really, it never really felt great. And so não, realmente não é legal ficar vendo tudo isso. Our number one goal is to focus on making sure that when we do give you items, they're high quality items, they're much more likely to be useful for your build, rather than just flooding you with endless streams of often junk. Eles querem dar mais qualidade nos itens, reduzindo a quantidade de itens. Então quando cair itens, eles são melhores. Isso pode ser uma faca de dois legumes, como a gente brinca, né? Porque pode se transformar o jogo em um jogo muito simples, muito simplificado e muito fácil, tipo Diablo 3, né? Que tu não olha pra mais nada sem ser certas coisas específicas e deu. Os melhores itens do jogo, eles vão ter uma jornada associada a eles. Your inventory and looking for these items, but once you found that perfect item, you were pretty much done. It was basically a complete item, and you're already done with the item. Quando você achou o item, geralmente ele está completado. I think that the game is a lot
more engaging when you have a bit of a journey, an investment, whether it be in time. O jogo é mais divertido quando você tem uma jornada e um investimento para chegar no item. Coisa que a gente fala desde antes de sair o jogo. Yeah, and feel that power progression too. É porque isso tem a ver com o endgame. Yeah. And the third goal that we have here is to focus on moments of surprise and delight in the itemization chase. E eles, o terceiro ponto deles é focar em momentos em que você fica surpreso e que te dá aquele, que a gente se fala aqui, aquele boom de adrenalina, sabe? De endorfina. Muito legal. Mas vamos ter que ver como funciona isso, né? And you just, you have these infrequent moments. It's not going to be all the time, but when you do find it, you're going to know it. You're going to Sim, eles não podem ser frequentes, concordo. About what just dropped. So with that, we have a number of topics within the itemization update. So the overview here is that we've got updates to existing systems, such as base items updates. Eles vão modificar os itens base, e é aquilo que eu já falei várias vezes aqui. Os itens base de Diablo 4 estão uma porcaria, porque todo machado é igual, só porque ele ganha em power ele fica maior. Toda espada é igual, só que ela ganha em power e fica maior. Tu vai pegar qualquer outro action RPG, as bases são importantes, elas têm efeitos específicos para cada uma. We've got a few additional updates that are kind of adjacent to the itemization system. Outras modificações. Modificações para o Codex of Power. Big wins. We also have some new systems being introduced. Novos sistemas. Tempering, which is going to be a new customization system. Tempering, que é um novo tipo de craft, de customização. Em inglês, tempering significa melhorar, temperar, que é basicamente afiar equipamento, né? A têmpera é aquele momento que você recoloca a sua espada para endurecer ela mais, para deixar ela melhor, teoricamente. Então é um novo sistema que vai melhorar itens. Greater affixes, which help to provide some chase in the end game. These are going to be alguma coisa que melhora os afixos, deixando eles maiores, mais fortes. E quando chega lá no final, vai ter um negócio chamado Masterworking, para aumentar para fazer o potencial final do item. Parece interessante. Vai ter menos afixos nas coisas, que serão mais relevantes e mais potentes. A lot of the affixes and stats that appeared on items, they were often very conditional, right? You had like damage while berserking or damage to close enemies or things that were hyper specific and coisas que eram extremamente específicas foram retiradas. In a lot of ways, they blended together. We're really eles foram juntados, digamos assim. We're focusing on reducing that pool of affixes to be já dá pra ver ali que no Tier 3 vai cair só item sagrado e no Tier 4 vai sair só item ancestral. Já deveria ser há muito tempo, né? Sometimes on gear you would find items that have, ranks of upheaval, ranks of whirlwind, and ranks of double swing, all on the same item. And almost no build wants all three of those things at once. So we've made it so eles fizeram... tá. Ele explicou o seguinte, que agora, por exemplo, quando o item cair com rank para uma skill, ele não pode cair com 2 vezes rank para skill. Então, se ele caiu para upheaval, ele vai ter só upheaval. Não vai ter lá aqueles itens que tem upheaval, aquilo, aquele outro. Até porque 90%, 99% das vezes isso estraga o item em vez de ajudar, né? Porque dificilmente alguém usa 3 core skill, 2 core skill. Ele usa skills variadas. Embora as defensivas podem até achar um pouco disso. Just the subset of items that you find, much more likely to be relevant for you. Mas faz sentido. And in terms of being more potent, cópia de Last Epoch, detalhe. In World Tier 3, only sacred items are going to appear. And then once you get into World Tier 4, only ancestral, only those most powerful versions of items will appear. This means you're just getting less junk, right? Sometimes quem vê dropar só ancestral não quer dizer que vai dropar um monte de porcaria com item power baixo. Hey, I'm in World Tier 4, I should be getting the best items now. We also did a pass on the affix values to make sure they're a bit punchier, that you could feel it when you really equip an item. This often was just, some numerical tuning. In the past, you might eles deram uma melhorada nas numerações para que tu sinta mais os afixos. And honestly, it was hard to ever notice that. Or like plus, 5% damage or something like that. And those really small values were just hard to ever notice when you're swapping it, and it never felt like you got to upgrade your gear. Verdade. So let's take a look at parecia que tu nunca tava dando upgrade, principalmente.
Oh, right. So the other update is that we are reducing the total number of affixes on gear that initially drops. So legendary items used to drop with 4 affixes, 4 lines of stats. That's going to... eles reduziram a quantidade de afixos que os itens têm. Inicialmente, pelo que eu entendi, esse quarto afixo tu vai atingir lá no momento da têmpera, lá no momento do não sei o que. Down to 3. Ou seja, na verdade, em vez de criar um negócio, eles simplesmente tiraram do que tem agora e botaram uma coisa secundária pra botar. Ok, ó, os itens lendários caem de 4 para 3 afixos, os itens raros caem de 4 para 2. And then rare items, the yellow items used to have up to 4, and now they'll just go down to 2. And yeah, so the goal here... Só que dá pra ver que os números são maiores, né? A inteligência dobrou. O que tem? Aqui não tem mais nada aqui. Nossa, mas a inteligência literalmente dobrou, né? Quase dobrou a quantidade que pode ter no mesmo item. On the quality of the affixes that appear on the gear rather than just the pure quantity. And this also gives us room to build on it in some of the later crafting and tempering systems. You are going to get more affixes, but the base item is going to start with a little bit less, just so we have room to grow. Vai poder conseguir mais afixos, mas o item básico vai começar com menos. Right now, like rare items are the items that players are using to trade in situations where you find like a really powerful template item. Claro que o item raro é o item... Não, o cara, assim, nós sabemos que no momento os itens raros são os itens que os players trocam. Sim, porque não dá pra trocar lendário, não dá pra trocar único. And such, right? Like there's like these are still really important for players. Já voltou o Adam. This change, we are going to open up trading to allow legendary items and unique items to all. Deus! Liberaram o trade de item lendário único. Precisaram de 1 ano pra entender isso. Also be traded, Desculpa. In the starting in season 4. This is a big change for us. Now, one distinction here to keep people on, to let people keep this in mind, is that crafting on either of these items, whether you're going to be tempering or masterworking. Cara, apesar de 1 ano, cara. 1 ano da galera falando que isso devia ter vindo com o jogo, cara. Ah, que desespero. Or anything else later on down the road. These things, like enchanting does today, these make these items account bound. So you can't trade them once you get them after you've done some. Ó, depois que você começou a craftar em cima do item, não dá mais pra tradear ele, tá? Você só consegue trocar o item como ele dropou. Mas tudo bem, eu acho isso bom. De certa forma. Done some crafting on them. So we think this does a great job of making sure that the trade economy is still interesting. O Shelly foi descansar porque o coitado lá ia chorar. When an item is dropped for you that a friend can use, it's going to be a lot easier for you to go ahead and hand those things around now. Yeah, absolutely, and that's. A minha pergunta é: Uber pode? Porque ele não falou, ele falou únicos. E, teoricamente eu entendo que um Uber é um único. Mas eles têm essa loucura aí do quanto o Uber é importante no jogo, né? By the way, I'm gonna know. Adam Jackson. Adam Jackson snuck in here. Yes. Trading is a big deal. Very important. I'm okay with taking that. Literally appeared for trading. He appeared for trading. The trading fairy. Trading é uma coisa importante, é? Realmente? Yeah, absolutely. That's a very important note, and I know a lot of people, might have saw this and thought, oh, rare items are now, how can I trade? But now you can still be trading these legendary items that you find if they're useful for you, or you think they might be useful for a friend. Oh, and also, I should say also, Uber unique items are not. Podia diminuir o level necessário para usar os itens únicos. Depende. Cara, já tem bot chovendo no jogo, boa Zog. Aí é que tá, não vai mudar os bots. Porque os bots vendiam item raro, cara. Tem item raro pra vender a porrada aí, bicho, na coisa. Não vai mudar nada. Todo jogo online tem bot, acabou. Isso é uma discussão. A Blizzard tem que se virar com os bots. You're gonna have to go and find them yourself. That's right. Those are the most powerful items in the game there. All right, so let's take a look at a closer example. Não tinha nem que ter level, Pedro. Kind of on the left, before. This is a boned wand of Serration. This was before our update. This is what you could currently get on live. Antes e depois. You see how it's got, plus intelligence, vulnerable damage, damage to shadow damage over time affected enemies. That is a mouthful. O vulnerable damage foi dobrado também. A inteligência foi dobrada. Então, teoricamente, os afixos ficaram bem mais fortes. O que... eu não sei se é bom. Porque assim, ó... o problema é o
quão forte tu fica quando tu pega os afixos certo ou pegar os afixos certo. Aí tu vai dizer, tá, Marco, mas eles vão diminuir, então vai facilitar. Sim. Só porque eu quero que os players tenham ajudando dano na casa dos bilhões de dano? Eu não quero, velho. Eu só quero que tenha um sistema mais robusto. Então, talvez, reduzindo os afixos, botando um sistema de craft, reduzindo como eles fizeram ali de 4 para 2. Não precisava, talvez, upar o poder dos afixos em si, entendeu? Same with the lucky hit chance to execute injured non-elites. Mas não apareceu a Zog. Ele não falou especificamente Uber não troca. Ele falou únicos e legendários serão trocáveis. Ele não falou you cannot trade Ubers. Float items, it takes a while to parse this. Like, you just can't at a glance tell, hey, is this even good for me? Yeah, Mas eu vou ser sincero, não trocar Uber já é um grande defeito, de novo. through a number of conditional additive damage modifiers is like when you're like item to item, it's just very, it is taxing. Especially when you really fill up your inventory with, 30 plus of these items, trying to sort through them all at once when you just really want to get back into the action, right? You want to get back into fighting demons. So after this itemization update in the after section here, we have got a similar item. It has intelligence, it has plus damage, that just applies to all of your damage. It's not, hyper specific. And we still do get give you a larger bonus if you're hitting vulnerable enemies with this. Can you get an item now that gives you like int, dex, and strength on it? No, in fact, because this wand just has intelligence on it, it is just the main stat for your class. So if you are a sorcerer, you're only going to find intelligence on items. De novo, eu não acho necessariamente ruim porque o jogo tem um negócio chamado Smart Loot. Mas ele diz que quando tu dropa um item, tu só vai achar com com atributo da tua classe. O problema do Smart Loot é exatamente o que a gente estava falando agora. Fazer um personagem secundário é uma bosta. A impressão que eu tenho é que a gente está caminhando na direção do Diablo 3, de que vai ser muito fácil fazer o equipamento do teu personagem e tu não precise fazer um personagem secundário. O problema é que se ficar muito fácil, em 2 dias tu faz tudo que quer fazer no jogo e volta a jogar outra coisa. E as temporadas morrem. I can still find all stat, right? Yes. All stats também, claro. But no more you're going to find, I got, intellect on my barbarian. That's just basically a completely dead stat for you. Got it. Mas a minha pergunta é, se caiu uma wand pro teu bárbaro, que não pode usar uma wand, ela vai cair com força? All right, so let's talk about some of the other additional updates that are kind of adjacent to the main itemization. Inimigos que estejam 95 ou mais sempre vão dropar 925 em power. Or higher are always going to be at item power. Alguém lembra qual é o nível que bota os bichos no nível? Qual é o nível da Nightmare Dungeon que bota eles no 95? É baixo, né? Tipo 30 e poucos, não é? The highest item power in the game. And once you're really facing the toughest monsters in the game, we want to make sure that you're constantly getting the best possible items. This really 65 para nível 65, 95 dos inimigos? You don't really care about anything that isn't 925. É que eu acho que não chega nem a 50. Right? You're going to be kind of graduating out of caring about item power because you just know that everything I'm getting is the maximum item power. E começa no 21 dos 75, não começa? They are a little bit simpler. Some of the gems used to have once again those acho que é 45, things like critical strike damage to vulnerable enemies was like 1 stat on 1 gem. Gemas serão simplificadas, melhores e tem mais crafting, vão ser mais usados para crafting. Faz sentido. Não necessariamente ser mais simples. Só melhores. Salvage, que é quebrar, craftar e rewards ao return. Significativamente reduzido a quantidade de item que dropa. É aquilo que a gente falou. Eles vão fazer, teoricamente, eles estão fazendo dropar itens melhores e reduzindo a quantidade de item que dropa. Eu não acho que isso seja necessariamente bom. Era melhor ter um filtro. Mas ok. Ok. De novo, minha preocupação é que se simplifique tanto que o jogo fique tolo. Mas vamos ver, a gente tem que ver isso funcionando. Decks and so on. And they'll have a little bit of a longer crafting tail. They're a bit more powerful at the top end, but they do require é um nível máximo de rerolling cost, que ninguém sabe o que é. Once you have all the gems that you want, excess gems will now sell for quite a bit more gold. So that way you're not really going to waste once you have kind of found those best gems.
Additionally, we've done a pass on the salvage, crafting, and rewards have all been retuned for this new world where we're dropping, less items than before. Once again, we're focusing on you have Material less time removal. sorting through your inventory and more time getting back in the action, more time slaying enemies to find those items. Yeah, there's much less cruft in this version. Não, Luan. Mudou ali, tá? O que eles fizeram agora é que a partir da 4ª temporada, qualquer inimigo que o nível do inimigo seja 95, já vai dropar 925. E aí o meu cálculo foi que mais ou menos isso vai ser Nightmare Dungeon 46. Acho que tem amaldiçoado, Heisenberg. Não, cara, algumas ideias estão boas. A minha preocupação é que se simplifique demais. Tipo, a ideia parece estar indo na direção certa, mas o que eles estão entregando também tá meio que deixando a entender que vai ficar fácil demais conseguir as coisas. Isso me preocupa. Feature, right? Yeah. Like you're not walking out of a nightmare dungeon with 25 items. You No. have to go and deal with it back at the Right. blacksmith. But the ones that you do have are much more likely to be relevant and useful to you when you do find them. Additionally, we've item rerolling, the enchanting system at the occultist. We know this has been, it has like a scaling gold cost currently, and that just keeps on ramping up. If you want to keep fishing for that perfect affix, it could cost millions upon millions of gold. We put a cap on that. We don't think it's really healthy. Eles botaram um valor máximo, mas It'll still get a little high, but it's not going to Deus sabe o quanto é alto o suficiente. We've taken a pass on the materials, the crafting materials, things like ore and herbs, and some of the other crafting materials in the game. And a lot of the ones we had some variety of like common herbs, so that were found in different zones, and there was some nice flavor there, but ultimately they didn't really provide much compelling gameplay. Eles vão remover a maior parte das ervas e ores. Não vai ter, tipo, não vai ser mais tipo ervas simples da área tal, ervas simples da área tal. Meio que vai ser tipo igual no mundo todo. Isso é bom, porque ninguém gosta de ficar andando no mundo de Diablo catando erva. Esse jogo não é um MMO. Não tem coisa suficiente interessante pra fazer isso, e isso atrapalhava. Talvez isso ajude a fazer as coisas. Porque aquele negócio, eu cheguei no personagem nível 100 que eu literalmente não tinha erva pra fazer pra fazer a minha poção de HP ser boa. O que não fazia diferença porque simplesmente também não usava. So we've consolidated all of like the common crafting materials into just a single type, just basically common herbs. And then there are still some rare ones to craft the most powerful elixirs and so on. But we've simplified that system so your collection. Enfim, eles simplificaram o sistema de erva e de ore. Like there's like a lot of monster parts like pale tongue and things like that have been removed as part of this experience. It's gonna make it a lot easier to craft elixirs in this new world. Absolutely. So, You don't have to scroll through that tab so long to see Yeah. exactly Yeah. the material you want to Yeah. craft with. Yeah. Especially when they ultimately just fed towards that same goal. And then the final update we've got is updates to the Forgotten Souls, right? So the late game crafting material. Forgotten Souls agora vai cair de qualquer elite. Or other crafting systems. We're making them a little bit more accessible. Se tornou drop raro, mas pode And they acontecer. can also rarely drop globally from any elite in the game. And this is a really cool moment that you kind of have this jackpot moment. Não, na verdade eles vão fazer vários níveis de craft, pelo que eu entendi. The moment where you just get like Um this que tu aplica o quarto habilidade e a outra que tu faz essa habilidade se tornar mais forte, umas coisas assim. or other loot or São momentos de craft da tua build. That's a really exciting moment when you encounter it in game. It's pretty rare, but you kind of hit the jackpot when that does happen. And for Forgotten Souls, that can happen. No. Right? Oh yeah, that can happen on literally any elite in the game. Yep. Uniques earlier in the experience. Muitos únicos agora podem dropar no World Tier 1 e 2. Ok. Não sei se faz muita diferença, mas tudo bem. Todos os únicos podem dropar do World Tier 3, o que já ajuda, porque alguns deles eram muito toscos e eles eram para funcionar as builds. Os Ubers agora podem começar a dropar a partir do nível 955. Quem vê faz diferença. A cada 7.900 drops de um item daquele tipo vai dropar um Uber. Also, we're looking at updating our uniques. So unique items are, these really build-defining, flashy, unique items, right? They are very powerful.
currently they're locked behind just World Tier 3 and onward. They're really late game items. And we thought that to really get you into the fun faster, to get your build online, we've made it so that many of our uniques in the game can now start dropping in World Tiers 1. Para a parte do único no World Tier 3, principalmente, dropar todos, pode ser, porque tipo, a gente tem itens importantes para dropar, né? Como o helmet lá do druida. Including Uber uniques, which are typically those very late game chase items. There is a chance. Agora talvez eu consiga um chaco de mob antes de sair o D5. Drop these Uber uniques. Acho improvável. Small chance. It's very rare, but it's one of those moments that you're going to find, you know, if you're really lucky, you might find a Harlequin's Crest. Yeah, you remember that 55. You'll remember that playthrough for sure. Oh, you definitely will, right? And of course they'll drop. Eles tiraram a fix pra você conseguir colocar até 5 a fix e 2 deles tempers. Pois é. Anytime something really exciting can happen, right? That's the main impetus for doing this is that even early on in the game, you can get the main thing that you're looking for. It's going to be very rare, not very common, but it's possible. And even some of our other updates coming that you're going to explain is kind of going along that vein, right? Absolutely, yeah. We want you to have the chance to really have that. É possível pegar um item com dificuldade 120 no Last Chapter com 4 Legendary Power. Só nunca vai acontecer. We've got to talk about the Codex of Power. Right, so the Codex of Power is Mas, ô Bruno, eles precisam mudar a itemização. A itemização do item tá um lixo. Ela é extremamente importante. O problema não é esse. O problema é se ele for fácil demais. In the Codex of Power. Every single one. Previously it was just a small subset. And I believe we even have some in-game footage. Arrumar a itemização é o primeiro passo para arrumar Diablo 4. Isso é fato. We have behind the scenes, we actually have Ruben, aka Bloodshed, former content creator, now part of the Blizzard team here on Diablo. He's actually driving us through our build here, but he will be driving through all our little demos that we have today. So yeah, awesome. Yeah, so you can see in our inventory right now, we've got Edgemaster's Siege Bow. And this has a little icon on it in the upper right in your inventory there. And that indicates that if you salvage this legendary, it will upgrade an aspect in the Codex of Power when you salvage it. That's right. So you no longer need to go to the upgrade de aspects in any way, because aspect crystals are no longer a thing in this new version of the Codex of Power. Yeah. Graças a Deus. Crystals are gone. It's just when you salvage the legendary, it will upgrade it. So we salvage it, we can see that Edgemaster's aspect has been upgraded in the Codex of Power. So we go to our Codex of Power and let's go take a look. So we've got Edgemaster's aspect here that skills deal up to 6% increased damage based on your available resource when cast. So that is the kind of legendary rank of the one that we just salvaged. Now this says 6% here. Ele tem 16 levels de upgrade. Interessante. And that doubles the range. But you can see it's not Detalhe que é uma ideia que foi dado antes da primeira temporada. Diablo 4, it's always just a minimum roll, and so once you find something better, a better aspect crystal, the Codex is kind of irrelevant. Now the Codex will continue being relevant because every time you find a higher roll of it, it's going to upgrade your Codex, and you can continually re-imprint this legendary power onto any gear that you find going forward. That's right. So if Ruben finds a 10% roll, you know, on something else, then that is now going to, he can go ahead and salvage that item down. That 10% version is now going to replace the 6% version he has right now. And that's the new version that you have. So when we're talking about upgrading, what we really mean is like, as you find the better versions of these aspects, they replace the older ones. Now, every time you decide you want to imprint the Codex of Power, that's going to be the version that you get from that. Mas pelo que eu entendi, não é de em ponto. Se tu achar Max Roll na primeira vez. You are super lucky and you would have that forever. Se tu achar perfeito, ele já vai ficar perfeito para sempre. The ranks of legendaries, you won't be able to find a max roll of these legendaries in World Tiers 1 and 2 when you're just starting out your journey. Só que agora tu não consegue achar o máximo no mundo Tier 1 e 2. If a legendary rolled between 20% and 30%, now we've extended that range from 20 to 35%. But those like 30 to 35%, the highest range, the most powerful versions, those are only going to be accessible in World Tier 4. In the later games. So this então só no World Tier 4 tu vai realmente finalizar, porque é onde tem os aspectos mais fortes. Beleza, acho válido. And if we actually, can we go back to the build really quickly? Because, Ruben, if you can bring pull up up that the Codex of Power really quickly. Show the UI a little bit here. Yeah. Because one big thing is like there, I know we glazed over this really quickly, but there are filters, ways of searching through everything, which is really nice. And then, of course, on the icons as well, I think people are probably seeing these numbers associated. I know it's something that
is changed obviously with this new Codex of Power, where it's showcasing like, hey, there's a golden version of Aspect of Quickening Fog right there, which is already showcasing, hey, you have it completely mapped. Claro, né? É óbvio que eles tinham que copiar Last Epoch, né, Arthur? Ranks as you're, Tinha que ter, né? like leveling up throughout the É bom. Codex of Power and finding different aspects of it. Yeah, Quem não sabe fazer, copia. Border to really indicate that, hey, you found the best version, you've kind of completed this, and some of them you kind of cheat on it, right? Things that only have one rank. As soon as you unlock it, you get the best version. Yeah, that's an example of one that you could max out in World Tier 1. You probably could, right? But most of them have now, up to 16 ranks is kind of our standard, for the most part. And those highest ranks are just going to be in the later world tiers. And for a lot of these aspects, Exato, Bruno. Exato. We actually extended the value, the power of these, and potency of these aspects upwards, right? We didn't water it down. We actually extended it up. Yeah, for the most part, these have increased in power at the highest level, just to make them really rewarding in World Tier 4 when you find them. And I'm sure there's people Ele está falando que muitos deles foram melhorados, o poder e tal. Se eu não falar tudo é porque são coisas que ou são repetições do que eles estão falando. É um falando que A vai até B, o outro falando que no caminho tu vai até B. E... tudo isso muda pra tudo, claro. Não tem sentido montar pela metade. Seria horrível. Applying to the whole game. And I do want to note, like, Codex of Power with seasonal characters, of course, will end up change like every single time it there's a new reset. season. Yes. It does. The same way that it does today. But eternal characters, will just happen. You can forever. actually fill it out Eternally. forever, Yes. Eternally. Of course. There you go. All right, so that was a ton on the systems that already exist in the game. Arthur, o problema não é eles demorarem, é que toda a modificação deles somos nós que falamos e somos nós que damos a ideia de como fazer. A lot of new stuff. So let's talk about tempering. Tempering Quando é que os caras vão ser proativos? that will allow you to add Tempera. really cool new affixes to your items. And so I really just Que vão want to deixar tu highlight that adicionar this is afixos not just legais. those old really conditional nitty-gritty aspects or affixes. This also includes a lot of really new exciting affixes as well. E afixos novos que provavelmente só vão ser para eles. Chance to cast bonus projectiles. Increased effect size of your skills. Aumentar o tamanho do efeito, enfim. A lot of this lives in tempering. And so this way you can really customize. Tempering vai deixar tu botar afixos que provavelmente não são dropáveis, só tem naquilo. So you might be asking, well, how do we temper? We've got tempering manuals. So these are Manuais de tempero. Manuals that are going to drop from most content in the game. This isn't something you need to go target. Aleatório, dropa de tudo, tá? And these manuals are going to be a list of possible affixes that are kind of themed to individual. Será que eles estão inventando os shards de afixos? Só que chamaram shards de manuais? Build. So if you are a bone necro, for instance, the manual for bone necro might have things specifically to bone spear and bone splinters and bone spirit. When you do the tempering, tá ótimo. O problema é que é uma piada, né, cara? Tu teve que esperar sair um jogo pra copiar. Which is done at the blacksmith, it will attach a random one of the affixes from that manual onto the item that you're tempering. And if you don't get the exact one that you want, or you don't get the roll that you want, you can re-roll these affixes up to the item's tempering durability. Now, this is a lot without an example, so Lembrando que tem durabilidade no item que vai gastar até aquela durabilidade e depois não vai dar mais para mexer nos afixos dele. Da onde é que eles tiraram isso? I think we've got an example where we can just let's show walk people through, what it looks right? like. Right. So here's some screenshot examples of Copia, mas não faz igual, né? that appear. So on the left, we've got the Manual of Natural Motion. This is a generic recipe that really applies to any class. It's got a variety of movement speed options on it. So you've got, you might just attach movement speed to your gear. Maybe you get a higher value of movement speed, but only after you kill an elite. We have the option to reduce your evade cooldown or give you mobility skill cooldown reduction. We've tagged a lot of skills in the game with mobility tag when, things like teleport or charge. Ah, meu Deus. Cara, o jogo... Pessoal, é o seguinte, o nosso jogo não tá bom. Vamos pegar o jogo desses caras aqui, vamos trocar o nome das coisas, copia, mas não faz igual aquela história, né? Specific to necromancers, because this is the bone necro one that I mentioned before. So we've got a chance for bone splinter projectiles to cast twice, chance for bone spear projectiles to cast twice,
increase the size of your bone's spirit explosion, or increase the duration of your bone's. Só que pelo que eu entendi, tu não pode escolher. Quando tu usa esse manual, por exemplo, o manual aqui do movimento, ele vai botar um dos 4 habilidades. Quando tu usa o manual do Bone, ele vai botar uma das 4 habilidades. Tu não pode escolher qual afixo é. Aparentemente. One of these is probably going to be pretty relevant to you and will be really a cool way of customizing your character and your skills. So here's an example of the UI. So on the left, we've got this Choker of Ancestral Charge, one of my favorite legendaries, currently on Season 3. And so it's got the relatively simpler affixes. It's got just max life, damage, and critical strike chance. And we go to the blacksmith, we put it into the menu here, and we can see that there are kind of 6 categories, with 5 of them being highlighted. These categories are the categories of recipes. So each recipe corresponds to one of these categories. And on amulets, you can put anything except the weapons category. So that's why, Amulet sempre foi forte. Utility, mobility, and resource are all highlighted here. And once we go through this, we can do this twice, because most items can only be tempered once. You can get just 1 affix on them. But ancestral items, these really late game World Tier 4 items, can be tempered twice. Então pode ser temperado uma vez até o ancestral, a partir do ancestral 2 vezes. You're going to diversify. And in this case, we've got charge cooldown reduction added on the right. And we've also got some bonus damage while berserking. So we've got an offensive one. E aí tu gasta durabilidade. A utility one that gives us the cooldown reduction. Forge potential, quer dizer, durabilidade. Do we have a live example of going through this actual flow, so we can kind of show you what this ends up looking like? Yep. Once again, yep. That's right there. Look, points at the blacksmith. Yes. So in here we've got our bow of branching volleys. We can put it in here. Because this is a weapon, we can attach ones from the offensive category. And so here's all the examples. We've got 5 different recipes that we've unlocked here, depending on how we want to build our character. So if we want to do X-Men, claro, marksman skills to put on there, we can do marksman finesse. And this will give us either bonus marksman damage. Why don't we just temper it and see what it looks like? É automático, é dos 4. This flashy aleatório. comes in, and we get to see, hey, we added 29% marksman damage. Yep. Right? Actually worked out quite nicely, yeah. Yeah, that's awesome. So not scripted, by the way. Definitely not scripted. So yeah, Actually, it wasn't. But It actually was. you were actually lucky, but You're in the grips of RNG. Yeah. One thing I want to call out also while we're looking at this is that so we are in the season 4 update, or this PTR update that we're talking about right now. This is our first PTR update. Isso vai ter no PTR, claro que vai. Going in. And there's some things Se não testar isso no PTR, vai testar o quê? O jogo, como ele é? We're kind of getting wrapped up for some things in dev. There's going to be some things that players will see on the PTR. They're going to feel like, oh, this is not quite like what I expect. Se eles já falaram que não vai ter o codex novo no PTR. Se eles não botarem isso aqui, eles vão botar o quê no PTR? Então, tu vai lá e tu joga o jogo como ele é hoje, mas a gente chama de PTR. Reminder, because I think a lot of people haven't experienced PTR, especially if you're kind of new to Diablo and you do jump in. PTRs will have bugs. It is an early look at the build. So there will be bugs, polished things that won't be incorporated. So yes, provide feedback on all those things so that we can actually hear those and make changes for those. But if we throw back to Ruben real quick, the thing I wanted to point out was when the masterwork, when the tempering process went through, so you got 28% for the that marksman damage, but the item itself got a slightly different number. There's just a bug that we've identified that we're in the middle of fixing right now. Right, that's just a display bug, but this is one of the things that we're working on, we're aware of, and going to polish up, because that's the nature of game development. Just for the eagle-eyed among the viewers. Yes. Yeah, this is the thing. Detalhe que de tudo que saiu ali, ó, Marksman Damage, Critical Strike Chance, Critical Strike Damage e Rain of Arrows Damage. Teoricamente, Marksman Damage não é ruim. Mas o que o cara queria era Critical Strike. All right, so a few other things to call out here. Let's actually close this menu and then take a look at when it's in there. We can talk about tempering durability a little bit. So you can see when this is in here, we've got tempered affixes 1 out of 2, because this is an ancestral item. You can temper it twice from 2 different categories. So you're going to be able to put 1 weapon and 1 offensive on there. And then there's this tempering durability. Pelo que eu entendi, tu é obrigado a usar categorias diferentes. Tipo, não dá pra botar 2 pontos de ofensivo. Então, até antes de ele explicar, eu já tenho noção bastante de como é que isso vai funcionar.
O modo ofensivo não saiu o que tu quer, porque tem a chance de rolar 4, tu gasta mais um em ofensivo, ele vai rerolar o ofensivo. E o outro vai ter que ser de weapon, é por isso que eles têm que ser separados. Então esses dois são diferentes, não podem ser do mesmo. Reroll the tempered affixes. The first ones that you attach should not be consuming tempering durability. I think this one might have. Eu vou falar, ele acabou de dizer que o primeiro não deveria consumir durabilidade, mas consumiu porque tava 5. One of those bugs where it did consume. E ele tá dizendo que é um bug. Ao vivaço! Ao vivaço! We're actually going to update the string. I think it's going to literally be called Ao vivaço, cara! tempering rerolls. Reroll. Yeah, Okay. to make it really, really clear. Yeah. Yeah. So yeah, this is the kind of things that we're actively working on, and we love your feedback on to make sure that we can get this right and really communicate the way the system works. So we've attached an offensive affix onto this. Let's take a look at some of the weapon ones that we can attach on. So here we got ones that. Ah, meu Deus, cara! Pô. Yeah, live build indeed. Live build. Well, so we can. Pô demais. What would have happened there? Yeah. Right. Vocês lembram que quando o Bill Gates foi apresentar, acho que foi o Windows 2000, ele não funcionou ao vivo? So when you attach the weapon category, those are often the ones that are the more, I would say, more interesting, right? The bonus projectiles, the bonus effect size. Yeah, that was the weapon category that had a chance to create different, like multiple Ah, cara, ótimo, cara, ótimo. Yeah, that's in the weapon category. So there we would attach one of those, maybe. Bem na hora que crashou. Chance for rapid fire projectiles to fire an extra time. And then when we do that, maybe, we actually want to play a penetrating shot build, right? Maybe rapid fire is not that great. We could consume one of the tempering durabilities to re-roll that and try to get that bonus rapid fire projectile ones that we want. At least people now believe it's live. Não, eles falaram que tava fazendo ao vivo e tal, que não era gravado, mas, cara, é bizarro. I know we're getting the build back up here and everything, but there's a lot of really cool new affixes in general inside the tempering system. Like, Então, I've been playing a lot of Season 4. 2 bugs em menos de 5 minutos. Dead build. And I'm playing a Barbarian right now. Faixa branca é o nome disso? É o nome disso. Maybe a little bit more Well, about we're going to later. talk about those levels. But there's like opportunities like. Será que o PC que eles estão usando é bom? Multiple Dust Devils, there's Dust Devil size. There's a lot of really in duration. Like there's a lot. Tá queimando a 40, 90 deles. Players to build upon other like playstyles, which I think is really fun. Yeah. Ai, cara. Yeah, that's really the goal of tempering is customization. Genial. And really Genial. cool new ways of building your character. That's not just plus damage. There is still some bonus damage as you still need in order to actually do damage, but there's a lot of ways you can customize your skills and make it really your own. Now, right now, you can temper legendary items. Correct. And rare items, but you can't temper unique items. Correct. Unique items, what you see is what you get, right? They drop. Você pode usar temper em itens lendários, mas não em itens únicos, o que é, graças a Deus, meio óbvio que não poderia. Mas eles poderiam melhorar os itens únicos de outras formas, como foi o caso, por exemplo, do Last Epoch. Those are going to be unchanged. You won't be able to temper. Foi no 98, é verdade. Right. And then we show the tempering durability, as part or tempering rerolls in this case. So the idea here is that like when the player has you're not happy with all the affixes you've got, you've kind of rerolled through all of your options. At the end of that process, you simply can't temper any longer on that item. There's not a way to reset. Gastou toda a durabilidade, não pode mais usar tempera. Óbvio. That we have for ourselves in terms of like trying to have higher quality drops in general is making it so it's a little bit easier and also ensuring it's easier for you to reach those 925 capped items when you start to really deeply engage in features like this. Is you want to make it a little bit easier for you to go find some of those really good baseline templated items for you to start building on top of, as opposed to having it be like I need to find like 70 helmets in the hopes I find a max roll cooldown reduction on it, right? Like we're in a different place now. Olha, eles estão dizendo que eles estão tentando diminuir e melhorar os drops para que o cara não tenha que passar por 70 elmos para achar um que tenha o que ele quer. Between it being a lot easier to have drops that are relevant for you up here when you're doing various types of content. But also... O que de fato facilita, pessoal, porque assim, quando tu tá procurando 4 habilidades, é pior do que tu procurar 3 habilidades, obviamente.
E quando tu pode arrumar uma habilidade ainda, que ele vai continuar tendo sistema de trade, então tu precisa achar duas. Só que tu precisa achar duas em 3, não duas em 4. E vai ter mais 2 espaços pra tu botar alguma coisa com alguma sorte dentro do que tu quer. Então, tipo, teoricamente isso facilita. Mas é aquilo que eu falei, o quão fácil nós queremos que isso seja. Porque se for muito fácil, significa que a gente vai chegar naquele ponto onde não tem mais nada pra fazer no jogo, também muito fácil. E se for muito chato, o mesmo ponto. Então, tipo, pra poder ficar bom, isso tem que ser um pouco mais genérico, como é, por exemplo, no Last Epoch, como tem lá no sistema até do POI, dropar de tudo, principalmente a parte de currency do craft, porém, a coisa que você faz, como por exemplo a dungeon, tem que ser menos chata. Porque as dungeons de Diablo 4 são muito chatas. Porque elas não são objetivas, não é tipo tu pegar, entrar no mapa e matar o boss e terminar. Ou ir matar um objetivo e esse objetivo é em linha reta e terminar. Não, é aquele negócio, vai pra esquerda, vai pra direita, abre portinha. Mata um grupo de bicho, vai pra direita, mata não sei o que, bota no pedestal, volta, pega outro negócio, bota no pedestal, vai matar boss. Isso faz com que todo esse farm se torne chato. Se ele fosse corre pelo mapa, mata o que tu quiser matar e chega no boss, mata ele e termina, seria menos chato, porque o teu cérebro ia descansar nesse caminho. That if you're playing with friends, there's opportunities for you to maybe trade some things around at the same time. Então, se for muito fácil, a gente entra no teu objetivo. Se for muito difícil, entra nessa chateação, que é o próprio problema do Duriel. So greater affixes are affixes that appear in the late game. Agora tem os afixos maiores, os Greater Affixes. São afixos que só aparecem no endgame e eles são 1 vezes maiores do que os afixos normais. 1.5, né? They come at a 1.5x multiplier on the affixes max roll. So let's say a hypothetical. Agora eu quero dizer uma coisa pra vocês. O nome disso aqui é Tier 6 e Tier 7 de item exaltado. Na verdade é Tier 6, que é 1.5. O Tier 7 é quase o dobro. Mas ninguém conta pra ninguém, tá? Affix might come between like 50 to 100 of a stat. If it rolls greater, then you actually get 150 of that stat instead. Instead of the roll, it always comes in at max. So it comes in at that 150 mark. These are really exciting drops when you get into the late game. They're going to be immediately obvious whenever they drop on the ground. They're going to have a little change to the UI, so you can see it right away and you know, hey. Diz pra mim que eles vão ser roxo. Diz pra mim que eles vão ser roxo. You're really going to want to pick up and make sure that you take a look at, and then you really want to build off of because they're some of the strongest affixes in the game. I think we've got an example here. And one other note, these, as I mentioned, they're late game. They only appear on Ancestral Legendary items and Ancestral Uniques. Olha lá, eles têm um negocinho do lado, ó. Diferente. Zoom in on the top one here, where we can see we've got a little, like some Roman numerals at the end of it. E tem 2 ali do lado, ó. This pair of gloves has 2 tem 2 afixos greater. And when you actually go and pick it up, we can take a look at the tooltip of the. Agora a gente. And we can see that in. Portanto, Blizzard, tirando aquilo que você pensa, a partir de agora a gente vai precisar de um filtro pra gente parar de ver item que não tenha 2 afixos greater, porque a gente não vai querer mais. Quer dizer, que não tenha greater affix. A gente vai chegar num ponto onde a gente não quer ver item que não tem isso. Intelligence here is highlighted, and so is critical strike damage. And these roll at the max roll, and I think we've got a comparison kind of between, you know, a standard version. So on the left is a you know, a non-greater version. O detalhe, né? O que eles falaram, né? Quando dropa com item greater, com afixo greater, ele vai estar sempre maximizado. Então pra que tem um número de rolar entre 105 e 126? Pra quê? Se ele sempre dropa maximizado. Say 74 dexterity, and maybe it rolled between 70 Por and quê? 84. But on the right, we've got a greater version of dexterity, and that's going to always give you 126, which is 1.5 times the 84. Same with the critical strike damage down at the bottom. So if you find the dagger on the right, that's a really good one. I mean, not only do you have 2 greater affixes, you also max roll the attack speed in between. That is a great base item to start building through the tempering system on. Thing we've got, the next topic to talk about is masterworking. Os desenvolvedores do Last Epoch nesse momento devem estar pensando assim, ó. Meu pai tá querendo comer minha namorada.
Masterworking is a late game crafting system that we're going to use to upgrade the items. So once you kind of find a really good base item, maybe it has some greater affixes on it, and then you've tempered on the affixes that you want. You know, hey, you've found the exact affixes that are specific to your build that you've attached onto it. Now you're really pushing into that late game content. It's time to start Masterworking. Agora eles vão falar de Masterworking, que é um sistema de craft de late game. É para dar upgrade nos itens. Vamos lá. And Masterworking has 12 ranks where you can upgrade the current affixes on your gear. So this isn't going to... Masterwork são 12 ranks que tu pode dar upgrade num item. A maior parte dos ranks aumentam um pouco o valor de todos os afixos. A cada 4 ranks, um afixo ganha um upgrade massivo. Nossa senhora, cara! Isso aqui eles tiraram de... Como é que é o nome? Summoner Wars. Alguém já viu Summoner Wars? Que tem Raid Shadow Legends. É tudo a mesma porcaria. É exatamente isso aqui. É um negócio que tu vai aumentando o poderzinho das coisas. E a cada 4 pontos ele pega um afixo aleatório e ele dá um upgrade forte naquele afixo. Ai, velho! Ah, é o pior grind da história da humanidade. Change any of the affixes, like enchanting or like tempering does. Ah, a ideia é legal, tá? Não vou dizer que não é, mas é de lá que saiu. 12 ranks. This is kind of like the old gear upgrade, right? Similar, yes. However, both Masterworking and Tempering are replacing the old gear upgrade system. The previous system, you just kind of upgraded the item power and the values went up. Ah, eles tiraram o gear upgrade? These systems replace that, and now you're going to be able to customize them and then masterwork them It's instead. significantly more powerful on the back end of this as well after these things are done. Yeah. Compared to item upgrade, yeah. Absolutely. So the 12 ranks of Masterworking, as opposed to the 5 of the old system, most of the ranks are going to increase all of your affixes on the gear by a small amount. But then every 4 ranks... Ele não tem mais aqueles level mesmo. Então o aumento... Tipo, eles estavam meio que dobrando o poder das coisas. Então, na verdade, ganhou só 33% de poder. Porque antes uma coisa, digamos, que fosse 10, quando tu dava 5 níveis, ficava 15. E agora ela não tem mais os 5 níveis, mas ela dropa até 20. Então elas ganharam 33% de poder, na verdade. E aí no final, lá no endgame, nos itens 9 e 25 já pronto e tal, tu vai ter esse Masterworking, que eles vão dando upgrade aos poucos. Ó, ponto 1, ponto 2, deixa eu pensar, se isso aqui... Quanto é que percentualmente seria isso? 2.0 virou 2.1. É 0.1 para cada um, é bem pouquinho percentual mesmo. E aí quando dá 4, ele escolhe um aleatoriamente, que foi esse aqui, e ele jogou um valor gigante em cima, tá vendo? Só porque não é tu que escolhe, é ele que escolhe. Beleza. É literalmente Summoner Wars, pra quem já jogou. Pra quem não jogou Summoner Wars, Raid Shadow Legends. E qualquer jogo desses que copiou Summoner Wars na história. Tem um monte. Let's focus in on like the maximum life affix there. So on the left at rank 2, you see we've got 880 bonus maximum life. And so we take it, we masterwork it up to rank 3, and then that will upgrade that to 920 maximum life. So a little bit of an improvement. But then once we hit rank 4, we actually get a much larger increase in maximum life. 5% por nível. 1,120. While the other affixes, então dá 40% ao todo, mais a cada 4 rodar algum deles mais. To Joe's point earlier about we still have some in development. This is in development content. It's not final, as the watermark says. The tempered affixes at the bottom, the golem. Não vai ter filtro, jacaré. Eles não acreditam na necessidade de filtro no sistema novo deles. Upgraded and are eligible to have this larger bonus. Não, mas a Tempera, Luan, é cópia idêntica do Last Epoch. É cópia idêntica. Tu pega os shards, tu tens uma quantidade pra usar, tu coloca no item e rola o que tu precisa. É idêntica. Com menos opções. Mas é. Mas a do Nioh também não é tão diferente. You know, you might get just a ton of maximum life every time that increases. Or it could be on one of your tempered affixes. You could get tons of golem cooldown reduction, if that's the kind of build that you're looking for. Teoricamente, a gente não vai olhar por 3 horas por item, Chamarelli, porque
Por que eles acham que não vai precisar de filtro? Porque eles diminuíram drasticamente a quantidade de filtro. Eles dizem que tu não vai sair mais com 25 itens de uma Nightmare Dungeon. Vai sair com 3 ou 4. Só porque eles vão ser melhores. É isso que eles estão dizendo. And once you fully masterworked an item, you if it didn't really pan out the way you wanted to, the random rolls didn't quite go your way, you are able to reset it and try it again, but you will kind of lose all the materials that you've invested into it, but you can try that again. It doesn't completely lock you out of it. Right. So once you've got like a really great pair of gloves or whatever that you've tempered at this point, you've enchanted to get exactly the affix you wanted off it. Maybe you got some greater affixes on it in the first place when you started. Then you take that item into, assuming you got through all that process, you can take it into the masterworking feature, and then you can kind of keep going at it. Yeah, and get the opportunity to kind of hopefully crit exactly. Tá bom, tá 1000 vezes melhor do que hoje. 1000 vezes. Right? You find something that's got, critical strike damage, and then you hit all 3 times on it, super upgraded. That's going to be like one of the best items in the game that probably no one else has one exactly like that, because you really needed to hit the right one every time. That's going to be a really powerful item that is going to be very memorable when you get all that coming together. I think we've got an example here to really highlight all of these systems taken together. So on before, this was that... Ali ele teve um upgrade uma vez na inteligência e 2 upgrades em dano, tá vendo? Trocou até a coisa. Provavelmente vai ficar uma vez vai ser azul, 2 vezes vai ser amarelo e 3 vezes vai ser a cor do lendário, né? Então, tipo, se um afixo pegar 3 vezes no mesmo afixo, ele vai ficar com aquela cor do lendário. Aqui pegou uma vez no inteligência e 2 vezes no dano. Provavelmente foi isso que aconteceu. Pode ver que ele tá no Masterwork máximo. We talked about paring down the affix list to just more simple intelligence, damage, and vulnerable damage. And on the right, we can see it after it has been tempered. So we've got Bone Spirit damage. We've got chance for a Bone Splinter projectiles to cast twice. And then we can see intelligence has been highlighted in blue. That means it's had 1 of the upgrades from masterworking, and the damage stat on here has been upgraded twice. That's why it's in yellow when we got up to masterworking 12. And you can see how we've taken this progression. Masterwork 12 é 40% em geral, mais uns upgrades melhores na coisa direta. The pinnacle of what items can be in our new itemization world. So what I want to highlight here is that the total depth of what an item can do and the complexity, you can still make an item do a lot of different things, but on that before side, when you're looking for items that are dropping, that's all that you're going to parse through over there. It's just like 3 affixes, did I get the ones I want? And you can just do that very quickly and parse through a lot. Uma coisa que eu não sei, porque eles não mostraram, é se esses 2 afixos temperados podem tomar esse upgrade de Masterwork ou não, porque eles estão mostrando fora dele. Mas a gente já consegue ter uma noção. Por exemplo, 83 mais 40%, 16, 17. Então daria mais 17 de inteligência. Então 90... Não, 16 mais 1. Então dá 32, 33. Então dá 86 mais 30, 116. E de 116 para 141, 25. Então, o upgrade disso aqui foi 25 quando ele tomou a porrada. 25 é mais ou menos 30% do valor que ele tinha aqui. Então, provavelmente, ele deu um upgrade de 30% da base cada vez que ele toma esse slam do 4, 8 e 12. Absolutely. In terms of like lucking out on this, I think it's fun to call out like it is basically 5% upgrades to your affixes during the regular masterworking process. Afixo de modificação de skill. Ele não modifica, ele só dá dano, né? Upgrades to one of those. Do a lot of different things, but on that before side, when you're looking for items. Castar 2 vezes? Pode ser. Pode ser. Mas isso eles não vão botar. Eles estão indo em outra direção nesse ponto. It's going to be really sweet. Yep. Bone spears everywhere. Absolutely. But of course, you might be asking, okay, new items are great. Well, what am I going to do with all of these new items? Before we even bridge to me, okay, this is a really ok, os novos itens são legais, mas o que eu vou fazer com eles? Aí o Pepiora vai dizer, antes de tu jogar para minhas costas isso agora, ele vai falar alguma coisa. good bridge. So 2 things I want to call out. 1, masterworking works on unique items. Correct. Yes. So that some of those really Masterwork funciona nos itens únicos, o que eu imaginei que sim, porque os afixos deles são básicos.
E faria com que eles fossem ruins, se não fizesse isso. Power of the unique item, but a lot of like the really specific unique affixes, those all benefit from the masterworking process as well, which are really significant, right? So I think that there's something really fun there. Also, you can make sure that like when some of these unique items are dropping, they also can have greater affixes attached to them. So those same unique affixes that we're talking about, like that is huge. Like now you get an extra like 50% value on top of that. Yeah. So like you get 50% value on top of the unique item affix, and then on top of that. Mas antes também funcionava, tu podia dar upgrade nele, né? So there's a good chase. Se não tivesse feito isso, teria ficado bem ruim. Even allowing for like player trading and everything else, there's still like lots of really exciting stuff for players to find. Yeah, and the other thing I've seen a little bit of this. Pessoal do Uno que não entende o próprio jogo. Hey, when are we actually able to experience this? PTR. PTR. Well, first PTR, and also at the same time, this is something that does start immediately with season 4 when it begins. Yes. This is all the item is that. Ah, isso começa imediatamente com a temporada 4. Sério? Se vocês botassem isso no meio da temporada, vocês podiam dar um tiro na própria cabeça essa altura. All the itemization changes will start with the start of season 4, because I know a lot of people were questioning because they're going like, well, we had heard Gauntlet in the past, and then Gauntlet actually started mid-season. The itemization changes and all the changes you're hearing today will start at right at the beginning of season 4, which is on May 14th. PTR being on April 2nd. So there's a couple other things I also want to say. Doesn't fit. I got one too. Oh, do you? Oh no, you go first. You go first. All right, I want to clarify something because I know it's going to be a lot of questions that people have on greater affixes. Yes. So greater affixes, the way that you get them is you can only get them from things that drop. So you're actually looking for that moment when you kill the mob, kill the enemy, the loot drops. That's the exciting moment that we're targeting. Enchanting is still going to exist. You can still. Viu? Greater affix só pode vir de coisa que dropa. Igual os itens exaltados. Enchant your affixes like normal on those 3 ones that drop. Só falando. You cannot enchant into a greater affix. You can enchant out of a greater affix. So if you choose to, if you've got like a 1 greater affix item, you can enchant that greater affix to something else, but it won't change to another greater. Ouve, vai ser totalmente reduzido, jacaré. It's all about killing monsters, finding that moment that is really exciting when the item drops, seeing if that works for you. So I just wanted to clarify that on how enchanting works and kind of what we're going for. Mas eles não botaram todos que vão reduzir, só disseram que vão reduzir um monte. Moment of excitement that we're going for there. Right, and then one other thing I want to call out as well that we didn't talk about already, and that is that there's a lot of other changes that we haven't actually discussed here. Tem muitas outras mudanças que nós não discutimos One of aqui. them I think is really cool is we actually add a bunch of other new baseline rare affixes that can appear on items. Yeah. They're like. Mas ele tá dizendo que eles tiraram um monte de afixo desses afixos idiotas e que eles botaram outros afixos novos que podem rolar nos itens raros que eles não estão falando aqui agora. E Deus sabe se vão ser bons ou não, a gente só vai descobrir quando sair o patch note. Players haven't seen before. Yes. You know, so there's as an example of a few of these, we have like Fury per second. Um exemplo é que agora tem fúria por segundo, um ganho de fúria por segundo. Can appear on items. Que é um afixo decente. Ô, diabo. Which is very, very exciting and very interesting for my barbarian friends. Yeah, it's very transformative. Like there's a number of other ones like life per hit, is now something that players can find. Life por acerto, que é uma coisa que faltava no jogo. Are kind of cool, or and also ones that are cool and powerful that appear on different slots. So previously, weapons almost always had bonus damage of some sort. We've extended that, so a lot of weapons can now have resource cost reduction. They can have bonus attack speed and other things that increase your output. Aí eles tiraram um monte de coisa, mas botaram coisas como redução de custo em arma. Eu não sei se é um lugar bom para ter redução de custo, mas ok. Pode ser que vale a pena, porque redução de custo pode ser mais útil do que dano redundante. Through not just saying damage to a certain way. More interesting ways of increasing your output. Yeah, very cool. Tem que ver como ficou a nova sequência, né? It's so cool though, but that is really cool. Having bonus projectiles drop and then have that potentially be a greater affix when it goes, and then you masterwork bonus projectiles, and it gets silly. Yeah. I know we want to talk about some end game stuff that's coming to the game. Maybe we leave that for the end of the stream itself, right before we go into Q&A. Is there I'm going to ask production here, I'm going to pivot them. Is there a way that we can jump to class changes coming
to Me next. Yeah, you next. I'm You got pivoting. kind of a shrug. So like, Eles vão deixar falar o endgame mais pro fim. Vamos mudar agora para os balanceamentos no primeiro. We'll go through the end game stuff here because we do have a lot of additional things that we still need to talk about that even pair with this itemization, these itemization changes. But we'll jump into class changes really quickly. And then Sure, we'll we jump can go back to me the next. endgame. Modificação de classe, por enquanto. take us away, Adam. All right, so E é uma das únicas coisas que eles fazem até direito, se a gente parar pra pensar. Porque, tipo, o Adam, não o Fletcher, esse, né, que vai falar agora, dá pra ver que ele é um cara que entende do jogo dele, que ele se preocupa, que ele lê, que ele vai atrás do feedback. É uma das poucas coisas que quase sempre eles até acertam, de certa forma. are we ready to go? Yeah? Okay. So we've got kind of 3 big goals for class updates. We've got a lot going on. I'm going to try and breeze through a little quick in the interest of time. The first one is going through a very high volume of meaningful class updates. And Eles what I querem mean by mudar meaningful bastante is, coisas not just moving no numbers up jogo. and down on things that exist, but kind of either updating systems of how Mudando o things sistema de interact como at certas system coisas level, interagem. or adding things that are really, really powerful and are actually going to move the needle and change how you E interact trocar with the class or como the skill or the certas skills simplesmente interagem com a classe mesmo. Next one is making flat damage effects more viable. So by flat damage, I'm talking about things like dust devils, earthquakes. Fazer flash damage se tornar mais viável. Yeah, I talked a few É engraçado, porque a maior parte do jogo, flash damage é uma coisa importante. E nesse é ao contrário. And we're going to be making good on that in season 4. I'm excited we'll go into more details, but yeah, that's one of the big things that's changing this season. And last but not least, opening up designs to be more generally useful. So kind of similar to item affixes, how, you know, you've got these like multi-conditional things. We're going through class. Assim, pessoal, quanto à itemização, as ideias são boas. A minha preocupação não tá nas ideias em si, mas o quão fácil vai ser fazer as coisas. Porque assim, se for fácil demais, você vai rapidamente terminar e não vai ter nada pra fazer no jogo. Se for difícil demais, pode ser que a gente caia no mesmo problema do Duriel, no mesmo problema das Nightmare Dungeon, que é ficar fazendo um conteúdo que por si só é muito chato de forma repetitiva, pra não ter uma utilidade real. Porque, tipo assim, se eu tô conseguindo fazer Nightmare Dungeon sem, por que eu tô indo atrás de um equipamento melhor? Entendeu? Então, tipo, eu ainda tô nessa preocupação. Mas isso também pode ser alterado pelas alterações de endgame dos caras. Então a gente é obrigado a ouvir tudo pra saber. E ainda assim, sem sair o patch note, a gente não vai ter certeza absoluta de nada. E sem testar, talvez também não. Porque mesmo no patch note, a gente não vai ter certeza de como ficou a dificuldade. Se melhorar os layouts, digamos que eles dizem que melhorem. Se ficou mais chato, menos chato fazer. Infelizmente, certas coisas não tem como a gente ter certeza. Então, as ideias até o momento de itemização são boas. Tá? A redução de afixos redundantes é bom. Colocar alguns afixos novos que tem realmente alguma funcionalidade é bom. Itens raros só ter 2 afixos, itens lendários ter 3 afixos. E os itens ancestrais poderem botar 2 a mais através de têmpera dos afixos especiais. É legal, é uma boa, é interessante. O sistema de Masterwork ele é sistema de arredondamento de personagem. É legal, tal, mas não é tão necessário assim e pode até gerar um... Tipo, em jogos como Summoner Wars e Raid Shadow Legend, ele se torna uma coisa pay to win ao longo do tempo, porque ele se torna bem pesado dentro do jogo. Tem que ver o quanto vai ser necessário fazer aquilo pra dizer se ele vai ser bom ou se ele vai se tornar cansativo ou muito pesado dentro do jogo. Vai ter outros testes que vão ter que ser feitos, mas também, pelo menos, é uma evolução muito grande perante o que é hoje, que é nada. Hoje tu tem uma itemização de bosta, sem craft nenhum, que dropa um monte de coisa. Então, tipo, isso aparentemente melhora muito. Não vão botar filtro, que na minha opinião é um erro mesmo com o sistema atual. Principalmente agora com esse negócio dos afixos greater, vai chegar um momento que tu não vai querer mais pegar no chão item que não tenha afixos melhorados. Pode ter só um, mas tem que ter. Que é como chega um momento no Last Chapter que tu não quer mais ver item raro. Tu quer ver item roxo ou maior. É a mesma lógica, né? Então tem esse pequeno defeito, mas efetivamente a itemização parece estar melhorando 1 bilhão%. Agora, o quanto isso significa, depende de como ficar no final. Eu não tenho como fazer certas... dizer como vai ficar até agora, mas eu acho que tá bem melhor. E eles estão vendo que eles têm que fazer isso. Agora a gente vai falar de classes e suas mudanças. Eles estão falando que eles têm que fazer mudanças de classes que não é só numeração, é mudar como funcionam as interações, mudar como certas skills funcionam. Isso também pode acabar melhorando o jogo, porque hoje é meio... que uma única coisa meio café, arroz com feijão, né? Feijão com arroz. Talvez isso melhore bastante, vamos ver também.
E no PTR não vai ter a mudança do códice pra testar, mas eles já disseram que o códice vai ser assim. O item que tu achar, a partir daquele momento tu tens o maior que tu já achou. Então se tu já achou de nível máximo, tu vai sempre poder botar o nível máximo nas coisas, o que é excelente também. Across the board and going and looking for ways that we can open up things. You know, so you're going to find that things that were a little more Lembrando que tem que quebrar o item uma vez para poder fazer esse upgrade, né? restrictive, we're going to try and interact with more different pieces. So, you know, something may have only talked to core skills, now it can be any skill, things like that. Where we're trying to make things less conditional so that you can mix and match things. Eles estão tentando diminuir. Ele acabou de dizer que quase tudo que dizia assim, isso só funciona com core skill, isso só funciona com defensive skill, eles estão meio que tentando deixar tudo mais generalizado para diminuir essas condições, né, que tinha no jogo. Porque o jogo tinha condição para tudo, né, cara? Terças-feiras, quando você tem uma irmã de olhos verdes com no mínimo 17 anos, mas não mais que 26, entre 3 e 7 entre 3 da tarde e 7 da noite. A lot more often. So, yeah, in addition to those three things, those are our goals. I'm also going to be talking a little bit today about PTR balance and hardcore updates. And update hardcore, vamos ver o que vai ser. Everything that you see here right now, the tuning is still in flux. We're going through tudo que a gente vai ver agora ainda não tá pronto, ainda pode melhorar, pode ser mudado. Very much subject to change. Not only é claro, é para isso ter um PTR, né? Of course, one of our goals for you playing PTR is helping us with the tuning and balance because everything is going to be changing. So, yeah, expect things to change, but that's kind of where we're at right now. So, first, let's talk about uniques. So, in Season 4, you're going to be getting double the normal amount. Titles Might, um novo Uber. Eles vão dobrar a quantidade normal de únicos. Isso é a quantidade que existe no jogo ou a quantidade que cai, né? Novo Uber Unique, vamos até olhar aqui. Uma Titles Might, eu tenho que ver isso. Todos os status, 18, parece meio bosta. Resistência a todos os elementos, 5%, podia ser maior. Mas eu acho que tirando anéis não existe isso em nenhuma outra posição. Resistência é máximo resistance. Bom. Resistência a todos os elementos. Redução de dano. Enquanto você estiver com vida cheia, as tuas skills soltam uma habilidade extra que dá dano. Cara, parece um item estupidamente defensivo. A habilidade em si dela não parece ser grandes coisas, mas eles acabaram de dizer que querem fazer habilidades funcionarem melhor quando elas têm esse dano específico, o dano flat que a gente chama. Então pode ser que isso mude, não sei como, mas enfim, vamos lá. Quanto ao item, o item parece extremamente defensivo e extremamente interessante. Tá, eles não vão dobrar a quantidade de item único, pelo que eu entendi. Pelo que eu entendi, eles vão botar 2 itens únicos por classe na Season 4, em vez de 1. Eles vão dobrar a quantidade que entra na temporada. Pô, pensei até que eles iam botar 100 itens novos mais no jogo. This is a defensive-oriented unique. It's going to be a chest piece. You can see the stats there. Lots of resistance-oriented things and damage reduction. By the way, in this new world, damage reduction is going to be much harder to come by. So it's actually a lot more... vai ser mais difícil conseguir redução de dano agora, porque eles também tiraram vários efeitos de redução de dano. O que pode ser bom, eles só tem que balancear o jogo perante isso, né? Special that it exists here. And the special power of this is that when you're at maximum life, so when you have, the entire life bar full, you're going to be shooting out projectiles very similar to the artillery shrine. Eu falo, é igual o Shrine lá. Kind of in action, you can see that sometimes he's attacking and it's not going off, and then as he heals up, you get those bolts that's hitting enemies. It's really, really flashy and cool. So yeah, class updates. Like I mentioned before, we're really looking to move the needle on these. We are still going to be having a number of changes, quite a few of just things going up and down for tuning. É a mesma animação também, eu concordo, Pedro. Systems and designs. Ele mesmo disse que é. Now, everything I talk about here today, I'm giving you a small snippet of the things that we're doing, like 1 or 2 examples. Tá dizendo que tudo que eles vão mostrar agora são só uma pequena demonstração. Tem muito mais coisa do que isso. Yeah. É só um pedaço da torta. Some examples here. Skill tag updates. So we're not only doing this on the sorceress, but on other classes as well. But this is the one example I want to give. One of the pain points that sorceress has always had is that they have kind of core skills and then mastery skills. Mastery skills are things like firewall, meteor, things like that. And the mastery skills, we're always kind of second class to the core skills because we had a lot of things that scaled core skill damage, but not mastery skill damage. So we've updated our skill tags and kind of change things around so that they make more sense. So you're going to see more skill tags added to things across the board.
And the example here is that mastery skills will also just have the core skill tag. Assim como no Last Epoch, que tem lá os tags, né? Magia, dano, fogo, aquela blá 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 todo. Agora, no Diablo eles têm só um tipo, né? Aqui são as core, aqui são as maestrias, aqui são as defensivas. Aí agora eles, em todas as classes, mas ele tá dando uma aqui como exemplo, muitas dessas tags vão ter mais de uma tag. Então, por exemplo, as habilidades de maestria da Sorceress também vão ser consideradas habilidades core. Então, tudo que afeta uma ou outra vai afetar duplamente essas skills. They'll be considered both mastery and core skills. So all your core skill damage bonuses, interactions, all that stuff will just work now. Did you have something? Yeah, just we also talked about like mobility skill tag added to a lot of skills as well, and how that interacts with the tempering system. You have ways of getting mobility skill cooldown. Que agora tem skills com mobilidade, né? Que talvez seja copiado das skills de traversal e das skills de movimento que tem no Poi e no Last Epoch. Será que é daí que eles tiraram essa ideia? Classes that have mobility attached to them, so then they can interact with the itemization system, and you'll have these things working in tandem together. That's a good point. Yeah, so now some other examples. Frozen Orb on the Sorceress is getting a lot of love. Before, when you cast it, it would go in Frozen Orb and then blow up, but now it's going to go exactly where you point it at it to with your cursor. Frozen Orb fazia o quê? Ela andava e quando chegava em um certo ponto ela explodia. Agora não, agora ela vai até onde tu clicou. E lá onde tu clicou é onde ela vai explodir. É isso que ele tá dizendo. So, you're not going to hit your life if you run into like a suppressor elite, for example. You can actually make it fire point blank or all the way across the screen. And we'll actually be showing some video of that. E vai ganhar um único novo, pelo que eu vi ali. That we're going to have video of. That's really awesome. So Frozen Orb Sorceresses are going to be really happy this season. Os Minions vão ganhar 100% das suas habilidades a partir de agora. Não só os do Necromante, mas os do Druida também. E upgrades no Livro dos Mortos. And next, Necromancer. I've been talking for a while about Necromancer minions and how we're going to make them better. We're delivering on that in Season 4. The first change is that they're going to inherit 100% of the player's stats. So, your crit chance, crit damage, all those things, they're just going to inherit it from you. So they're going to scale way better with you, the player. And this is not only going to apply to Necromancer minions, but all minion types in our game. Things like Druid Wolves are also going to be inheriting this and are going to get a pretty big power bump. We're also we took a look at the Book of the Dead, and basically revamped everything. All of the upgrades almost are getting some type of either number or big functionality change, and I'm going to be going through some Todos os negócios vão mudar alguma coisa. Punchy. We're not only looking for effectiveness here, like making things stronger, but we also like the rule of cool, where the things Nós queremos que as coisas sejam mais divertidas. Cool and visual are going to stand out more, and so we're trying to do that as much as we can. So next, let's talk about game balance. So, as I kind of alluded to earlier, the landscape of everything is changing pretty fast. A itemização tá mudando bastante. It's going to be changing a lot of how player power works and how things work in the game. We've got a lot of class updates that are going to be changing how things are. You can expect a pretty big shakeup of like just how all the different classes and builds perform. Ele está dizendo que com essas mudanças, tanto de itemização quanto dos builds, pode mudar bastante como o jogo muda. We promised a while back that we're going to do lists of everything that's perceived as a nerf. I'm not going to be going through every single thing today. You'll be able to see everything in the patch notes on the PTR, and that's mostly in the interest of time, just because eles vão esperar o PTR para ver o que o pessoal sente como sendo um nerf ou um super upgrade, para depois tentar arrumar. Some things that you can expect that are going to be lowered in power in the future. So, some examples here. Coisas que vão ser um pouco mais fracas no futuro. Tibalt. Tibalt's Will, everyone's favorite pants, right? And not only is it really good because the effect is good, but also it's damage on pants, which makes it really, really good. That damage amount is being reduced. Same with Banished Lord's Talesman. Both of these uniques are. Talismã do Banished Lord vai diminuir um pouco o dano também. Be really good after this, but the damage is just being lowered so that other things can be competitive. É porque também tem coisa que se tornava obrigatória. Não tem mais damage reduction próprio, Bárbaro. É engraçado que eles botaram, aí agora eles tiraram e vão ficar fazendo isso por uns 3 meses, eu acho. Ele vai ser nerfado. 10% inherent damage reduction. This was back when melee classes in general and the Barbarian were having trouble in the early game. Our game balance has changed radically since then, and we don't feel like we really need this anymore. And we don't want them to have an inherent advantage over all the other classes in the game anymore.
So that's going to be removed. And even like I mentioned before when Charles was talking, damage reduction in general is going to be much more rare and special. You're not just going to find it on any defensive stat. When you see it, it's going to be something that eles querem tirar damage reduction de tudo, porque era muito forte, né? In this regard, because their skill tree, Salve Wagner. their skills like challenging shout have it. So I think they're going to be fine, but we're just removing this extra part. Also, we're reducing the effectiveness of Charge, Hammer of the Ancients, and Unbridled Rage. All three of these things have been incredibly powerful. Some things like Unbridled Rage. Eles vão reduzir a efetividade da build de Charge, da build de Rota e de Unbridled Rage. A minha preocupação é como? Tipo assim, ó. A gente vai fazer agora o Charge voltar a ter bastante cooldown. Vai ser inútil, não importa. É mais interessante diminuir o dano, mas deixar o cooldown baixo, porque é uma das coisas que faz a build ser divertida, do que o contrário, que vai fazer a build se tornar inútil. O Rota precisa de redução, né? É um absurdo. Simplesmente é a build mais idiota do jogo de dano. Have kind of been stamping out competing things for a long time just because it's so good. Our goal here is not to remove these from the game or make these builds not viable at all. They're going to be reduced, but I still think they're going to be really powerful and effective. Eles querem que ela continue funcionando. We got a couple bug fixes here. Bug fix, o evade cooldown reduction affix was triggering off of free cast from unstable currents. Allowing from infinite uptime é um teleporte. É verdade. Isso não vai dar mais teleporte infinito. E a velocidade de Jesus. Agora só aplicar fogo como deveria. Dois bugs que estavam muito fortes, né? The first one, we had one where the evade cooldown reduction affix was triggering off of unstable currents casts. And so what this basically meant was you equip those boosts to have evade cooldown reduction, and then you até o momento, coisas realmente tem que ser mudadas, principalmente bug, né? Bug não tem discussão, tem que arrumar. Não é pra funcionar daquele jeito, tá errado. Only going to work with intentional casts now as it was intended to. And the next one is Isu's Ferocity. This is a key passive on the Sorcerer that used to apply its critical strike damage to all damage types, but it was the fire key passive. Now it's only going to apply to fire damage as it was intended to. And again, this is just a snippet. Nerfaram meu bárbaro, pô. Tava na hora, né, Azog? And again, like, everything you know is basically going to change because of how many things are being updated in the game. So I wouldn't worry too much about any specific. Nerfaram o bárbaro do hobby. Alright, so now let's get to the fun part, class updates. So I'm going to be going through all the different classes here and just showing like 1 to 2 examples. Updates das classes, 1 a 2 exemplos de cada classe. E alguma coisa que vai mudar. What you're going to see, but kind of giving you an idea of what to expect in the direction that we're going here. So first we'll start with the Barbarians. So I like Dust Devils. I've liked them for a long time, and not just things like Dust Devils, but all those types of extra affixes that spawn things. So here's an example of Wind Slasher. This is a legendary that we updated. So it's the Double Swing legendary that spawns Dust Devils. Before it was you would cast Double Swing twice, and you like go in and out and in and out, and every other time you'd make a Dust Devil, right? A gente vai criar monte de Dust Devil. We're updating this now, so every single time that you cast Double Swing, it does a Dust Devil. And instead of every other time spawning 1, every other time spawns 3. Você pode fazer Double Swing funcionar bem. E realmente esses danos básicos começaram a funcionar forte. And I want to call it again, there's tempered affixes that give you chances to spawn additional Dust Devils when you spawn a Dust Devil. So. And affixes that talk to them directly in itemization with tempering, like their size can go up, their damage can go up. Like we're actually going to make this a thing. I know I'm talking a lot about Dust Devils. There's cool stuff for all the classes. Earthquakes. Mas vamos fazer Dust Devil funcionar, por isso que ele acabou de dizer. It's the example I tell our team. It's like always I say Earthquakes and Dust Devil. Like these things need to be cool, and all the ones like that though are in the classes. Earthquake e Dust Devil tem que funcionar. There's not just this, lots of other legendaries are like this. Druid, for example, a thing that has been long complained about to me is that lacerate isn't up to par to other things. So there on the left is what you can see exists today, where the upgrades to lacerate are, the first one is you heal for a little bit for every hit, and then it's doubled when you crit. And then the next upgrade is that its initial strike crits and does a little bit more damage. We're just merging those together. So both of those combined is going to be your first lacerate upgrade. And now we added a second upgrade there, where every time that lacerate crits, all of your shape-shifting skills are going to deal more damage for 10 seconds. Forte. Todo mundo vai usar a segunda. So now we're adding a very strong, potent, multiplicative damage bonus buff after lacerate. So now, lacerate, it's going to give you invulnerability, life leech, crit, and then a potent damage buff for a while after you cast it. So then if you can get cooldown reduction on it, you can keep that buff rolling and actually have like a build. E aí, Tonzera, tudo bem?
Itemização parece que melhorou bastante, me preocupa se vai ficar fácil demais ou difícil demais. Mas isso só dá pra ver no teste. E agora a gente tá vendo das modificações dos personagens. Basically, you can see here that where the person is targeting with their cursor is where the frozen orb is going to explode. So now you can make it point blank, you can make it far away. You know, it's going to be wherever you go. And for your controller players, this is going to interact just like other skills where it just goes to an enemy and if there's nothing. Lembrando que a explosão dobra o dano, né? Next, we're going to be talking about the unique. So, prefacing this unique a little bit before we show the video, the basic idea is conjurations are cool and frozen orb is cool. Ele quer falar de novo único. And what's going to happen with this unique is frozen orb is going to have a chance when it explodes to spawn conjurations, and then anytime that your conjurations attack, they have a chance to throw frozen orbs at enemies. So now Quando tu usa Frozen Orb, tem chance de soltar uma das Conjurations, que é a Hydra, é a faquinha lá que bate, os raiozinhos. E sempre que uma conjuração acerta ou é castada, tem que ver ali certinho, ele também tem chance de soltar uma Frozen Orb. Isso pode fazer uma build muito divertida, cara. We're going to see this in action here. So it's called Fractured Winter Glass, and this video is just the person casting Frozen Orb with this unique. So at first it's like, okay, it's fine. Lá uma conjuração, outra conjuração. You can see that saiu uma conjuração do outro. Conjurations are also throwing out more frozen orbs. Isso é divertido. Uma skill que solta outra skill e essa outra skill solta a skill. Onde é que eu vi esse tipo de coisa? Que jogo que eu joguei que tu pode soltar uma skill e essa skill solta outra skill? Cara, eu não consigo lembrar. One button. This is all just from throwing out frozen orbs. Just been right-clicking this whole time. Yeah, so it's like when I place a firewall, and my firewall makes a meteor, and then my meteor makes a firewall. Yes, but conjurations. But conjurations, yeah. Que jogo foi esse? Exactly. Sounds cool too. Like that. Okay. Fair enough. Got an idea. Stay focused. But yeah, so this is an example of one of the cool uniques that we're adding to the game. Next, let's move on to the rogue. So we're also updating some class mechanics. Mudando o inner sight. Has kind of been eclipsed by other things in our game, right? When we first made Inner Sight, you know, it triggered off of this idea that you were going to target a single enemy, pick on that enemy, and build up this gauge, and then you have unlimited energy, and unlimited energy was supposed to be this really crazy, rare thing that was not, you know, going to happen very often. It turned out that's not really the case through itemization and other things. You can kind of solve resource a lot easier nowadays. Yeah, it's fun to do that too. Yeah, and it's fun. We want people to do that. Yeah. So we have to update our other systems. Mudaram pra não ser só energia ilimitada e ela também dá critical chance. You can charge up inner sight off of everything. So as you're blowing Eu nunca vi isso também, Azog. You still want to make sure you're hitting the one that's targeted, but now you'll get a little bit of gauge off of any enemy that you hit. And now in addition to that, the payoff is better. So not only are you going to get that unlimited energy still, but you're also going to get a 25% crit chance boost. So now you're going to be hitting harder when you are in inner sight mode. So now there's actually a damage component there too, in addition to the unlimited energy. Next, Necromancer. So like I said, Book of the Dead is getting upgrades. I kind of picked one slice from each. Nossa! Reduz em 3 segundos o cooldown de uma das suas habilidades ativas. Porra! A palavra vulnerável, bom. Puxa os inimigos. Legal, hein? Os efeitos mais interessantes mesmo dos minions, do que dá dano, dá crítico. 3 seconds is insane, but there'll be a number that'll make sense there. Maybe it is 3. Ele pode ser que mude ainda pra menos, porque 3 segundos pode ser meio insano. Frozen enemies vulnerable, and now they just make everything vulnerable. So actually, if you want cold mages to solve vulnerable for you, you pretty much can, just with this upgrade. Legal. And last but not least, we have your Iron Golem. So Iron Golem, now that when you tell it to go somewhere and do that slam attack where it pounds the ground, it'll also pull in enemies, very similar to Corpse Tendrils. So it's not as required, you know, to put that on your bar. You have another way to kind of get that effect. Tu vai ter o efeito de Corpse Tendril em outro bicho, exatamente. Golems that'll make players happy. Golem now, while you're CC'd or at any time, when you activate it, it's going to make both your Golem and you unstoppable. Ooh, so now you have another source of unstoppable on the Necromancer for minion builds, which I think will make players really happy. Yeah, it's a buddy cop situation. You and your buddies going and taking people out. That's right, I love it. Yeah. That's awesome for a Golemancer build for sure. Yeah. So next, like I was saying before, flat damage effects, dust levels, and earthquake. Antes os flat damage não escalavam muito bem, eles eram fixos e agora eles escalam baseados no poder da arma. Como assim?
925 de item power, tal. Ah, com o dano da arma. Ah, tá. É porque aqui não tem uma arma pra gente entender isso. So if you got like a dust level or earthquake or whatever, you got that legendary like level 25, the damage that it did was just a number, and that number didn't really go up with you or scale with you in a meaningful way. Now, under the hood, all of these things are going to be scaling based off your weapon damage, which means that these things will scale with you as a player and be much more viable now. Aqueles 4.000 de uma arma. So this one is dancing. E a pergunta que não quer calar é: no caso do Bárbaro, que tem 4 armas, o que ele conta? Bolts. I'm actually running this legendary right now, my Lightning Storm Druid. So you can see that, you know, it's the same legendary on each side. This is me just changing out my weapon while I have this legendary equipped. This is in Season 4, so you can see it does an amount of damage on the left, you know, about 5,400. Ele tá dizendo que a diferença é que a aparecendo de dano tem a ver com a arma que tá usando. I didn't do anything except change my weapon, and that increased the damage that these dancing bolts are going to do. So when you get these legendary, tirando o fato que os itens não são o mesmo, tá tudo certo. Quite a bit more damage and be punchy as you go into the late game. This is in addition to like tempering and other things, talking to these things, so you can actually itemize into making them more powerful as well. And it's funny because there's some people I think that didn't catch, maybe they didn't catch the first part of the itemization, but they're looking at this second legendary, the new one, and they're going like, well, it's only got 3 stats or something. You should probably watch a recording of this. Yes. Yeah, that's when it drops, not after. Agora só tem status, exatamente. There's a lot of itemization changes to make you know, the items feel more valuable themselves in Season 4. So I recommend watching the recording just for people that may have missed the itemization or checking out our blog next week. You can tap for 2 more affixes on them. There you go. Yeah, they got 5. That's right. É bom apontar, talvez o pessoal não saiba, mas no teste fechado que a gente não podia contar para vocês do endgame, em novembro de 2022, novembro a dezembro de 2022, os itens podiam chegar a 5 atributos, 5 afixos já, tá? E existia um tier 5 de dificuldade. Isso foi mudado pro beta e depois pro lançamento do jogo. Tá? Porque provavelmente o que a Blizzard fez na época? Eles pegaram um monte de coisa e tiraram para depois botar no jogo e dizer que tava dando upgrade no jogo. Só que eles não sabiam é que o jogo ia ser considerado um lixo e aí ia ter muito problema, né? Tirando isso, desculpa falar assim, né? Mas é fato. Tirando isso, era pro jogo ter saído com Tier 5 e com 5 afixos nos itens. Alright, so last but not least is opening up designs. Like I talked about, one of our goals here, make things more generally useful, less restrictions. We can zoom in here. I have 2 examples. One is Azurath here on the left, a unique sword. So 2 things going on here. First, you can see before, it was that your core skills have a chance to freeze enemies and deal a bunch of damage to them. Ele mudou para ficar melhor, o quê? The core skill requirement, and now any of your agora qualquer skill faz o efeito. So this means that you can use it on, you know, like charge and other similar things like that, where, you know, maybe you want to make a build Isso, skill to proc this, you totally can, or it's just going to proc more often and you just play normally. Second thing you'll notice is on the left it says barbarian only. We just removed that restriction. So now any class that can use a sword can use Azurath. Essa Azurath agora é uma espada para todo mundo que pode usar uma espada, não só para bárbaro. Look for places where there was restrictions, and when we can, we're just removing them. Next one is Opportunist. This one I'm really excited about on the Rogue. I think I'm going to play a Rogue this season. So on the left is the old version, where it says when you break stealth with an attack, you can drop stun grenades, right? And then those grenades deal damage and stun. Blah, blah, blah. On the right, we've removed a lot of these restrictions and made it more useful. So now it's when you enter or break stealth, and you don't need to break stealth when you attack. So anytime that you cast stealth or go into stealth, you're going to get 2 sets of these, and it's just going to be when you go in and out, and you just get stun grenades. You also Ele também aumenta o dano de grenade skills. Stun duration on stun grenades has been buffed. Takes a second now. And then we also did a thing that I'm really excited about. Eu ainda quero fazer jogo de rogue de grenade, mas sempre falta mais um pouquinho.
So if you want to make a stun grenade build, if you collect, the 4 or 5 of these legendaries that kind of Já tentei, tá? everyone is Só going pra to avisar. incrementally increase your grenade's damage as well, to a point where they'll be doing a lot more meaningful damage in your build. All right, last but not least, we've got hardcore updates. So for you hardcore players, Elixir Hardcore, vamos ver. is being removed from the Não vai ter mais Elixir de não morrer. Nossa! Que coisa! Agora o jogo ficou hardcore de verdade. game. O pessoal adorava falar, nossa, porque se jogar de verdade é jogar no hardcore, não no D4. And it's not coming back, just O que não é, né, pessoal? Porque o fato é que hardcore não faz o jogo ficar mais difícil. Ele só te pune mais por errar. Um grande erro das pessoas. Se você gosta de ter medo da punição, você joga hardcore. Se você não gosta, você não joga hardcore. A dificuldade do jogo é a mesma. Redesigned the Flame Shield enchantment. So before, it used to be a cheat death mechanic where when you took fatal damage, it would, proc and save you. Now it's going to automatically activate when you lose a certain amount of life, and then it has an internal cooldown. E também não vai ter o cheat death do Flame Shield. We want hardcore to be hardcore, and so we're going to deliver on that. Now you actually have to be careful. The Sanctuary is a very scary place, and you won't have those fail safes to keep you alive anymore. Tem que criar dificuldade para vender facilidade. And finally, PTR feedback. So like we mentioned before, we're going to be looking at the PTR feedback very carefully. Please let us know what you think. The class team is particularly... Para quem for participar do PTR e quiser ajudar na hora que for lá no fórum, ele tá pedindo principalmente para a parte de classes, que é uma coisa pedida direto dele, né? Se o balanceamento e se os números estão legais ali, o dano tá no número certinho, isso podia ser uns 10% mais, 10% menos. Se o balanceamento tá legal entre as skills e entre as classes, qual mudanças poderiam ser feitas para deixar o jogo mais divertido, não é o personagem mais forte. Então, às vezes, uma skill não é muito divertida e você pode dar uma ideia de uma forma de essa skill ser mais divertida. Quais mudanças que eles fizeram que não acertaram ainda, tipo, mudou, mas não melhorou. E o que você gostaria de ver que ainda não está lá, né? Seria legal ver uma modificação sobre isso ou melhorar isso aqui. When you're kind of tuning your feedback and typing it to us, we're really looking at things like tuning and balance. We know that things are going to be pretty wacky in this brave new world that we're going into. We're also looking for what changes really made the game more fun too. A quantidade de bug e problema que isso aqui vai ter vai ser gigantesco, porque literalmente é um upgrade de Early Access. É feito em pouco tempo, uma modificação gigantesca e é a demonstração maior de que esse jogo está em Early Access. A lot of these changes are coming from your feedback, like, flat damage scaling, unstoppable coming on the golem for necromancers who've been wanting more sources of it. What other things are you seeing that, have always kind of bugged you or have always been kind of a pain point that you would like us to change? And we'll be looking for that feedback. So yeah, that's pretty much everything we got for classes. Thanks everybody again. Yes, so excited. There is like ton of information for classes, and it's funny because everyone's treating this PTR feedback slide as if we're done. No. Right? There's more. There's a lot more. I'm sorry. He hasn't even gotten started yet. As the chat calls it, Joe Piper, Rap God, has not spoken yet. So he will be. Agora é a parte do endgame. About endgame specific items. Sure, thanks. So a couple things I want to talk about first. We're going to talk about some new content stuff in just a minute, but there are some other things that are also changing at the same time. You'll see on the PTR that we've made adjustments to world tiers, and that we've changed the XP modifier that you get for opting into certain world tiers. So, so the reason why we're doing this, we want to get players to endgame a little bit faster. So we've made it Eles mudaram a forma com que a XP ocorre em cada world tier. Adjustment where world tier 2 now goes, instead of giving you 20% bonus XP, it gives you 50% bonus XP. Agora, Tier 2 vai te dar 50% a mais de XP em vez de 20%, o que talvez comece a realmente valer a pena fazer Tier 2 agora. World Tier 3 now gives you 150% bonus XP, as opposed to the 100% you got before. E 150% no Tier 3, porque eles querem que tu chegue no endgame mais rápido. And then World Tier 4 gives you 250% bonus XP. Também 50% a mais no Tier 4, que era 200 para 250. So again, we want to get players into the space where they're getting a chance to play with these new items, they're getting a chance to see some of the new content we're going to be talking about in just a minute. And isso no PTR, não sabe ainda se vai para o jogo oficial. On the level up process being like a lot longer as it is today.
So this is our stated intent. We want more players to be able to reach level 100. We want them to get more of these level 109, 925 items. We want them to start seeing more greater affixes. We want them to engage in tempering and masterworking. We want them to see everything else the game has to offer. Eles querem que a gente veja as coisas melhor. We're continuing to think about that as we move forward. This is just all of the things we're talking about today are just one more step on the journey of Diablo 4. We're going to continue, as Adam already called out, to continue to make the game better based on feedback and just continue. Tudo isso é só mais um passo no jornada de Diablo 4. Nós vamos continuar melhorando o jogo, continuar tentando fazer coisas para fazer o jogo ficar cada vez melhor daqui para frente. Quick little thing out of the way. Let's go ahead and jump into the first major update we have planned. Primeiro maior update. And that is we made a significant update to Helltide. Helltide agora aparece no Tier 1 e 2. In Season 3, we made an adjustment to Helltide timing, where now they're basically up for 55 minutes out of every hour. There's a 5-minute gap between each Helltide experience. And we think that that's great. Players are able to get better access to Forgotten Souls and all the gameplay there. But we also, like, looking back on Season 2 and the Blood Harvest regions where the armies of Lord Zir were marching across Sanctuary, as we all recall from quarter 4 of last year, and capturing people and draining them of blood. That was we thought that was a really Helltide pelo jeito vai ter mais densidade. Vai ter bastante coisa diferente pelo jeito aqui na Helltide. And summon Bloodseekers as well along the way and getting good rewards as you go. It was just E pode ser que seja a melhor forma de fazer leveling a partir de agora. The form Arcane Tremors, where players can go and engage in a number of different small activities and traps, and also manage to summon Heralds of Malthus in a group and go ahead and. Ele tá falando do que foi mudado até agora, por isso que eu não tô traduzindo. Ele tá falando tudo que foi mudado até a temporada 3. That was pretty fun, right? So we want to take some of these ideas back to Helltide, and actually I think it might be even. Eles estão pegando ideias de várias coisas que eles já usaram, inclusive na Green Helltide e tal, e tentando jogar várias delas junto na Helltide. Easier if we could just throw to Ruben potentially, who I think might actually be able to be in Helltide right now. Yeah. Fantastic. Looks like that's the case. So we want to take some of these ideas back to Helltide. Hello, yes, you're going to get destroyed. We want to take some of these ideas back to Helltide and make sure that caiu cache ali. Overworld, exciting, demonic invasion experience that players get to go through. Tem mais bicho, dá pra ver que tem mais bicho. Fun to engage with. Was that just a giant hellworm belching a bunch of enemies at? That was a giant hellworm belching a bunch of enemies up. So a bunch of things have changed. So one of the things that muitas coisas mudaram. One of the things that we did is we add this new idea of a threat system. Now you'll see the eagle-eyed. Ó, ele tem um negócio aqui no canto que é um sistema de ameaça. The minimap, thank you, Ruben. Can look to the left of the minimap. Pode ver que tem várias coisas. Ó, tem um negócio chamado PH, tem um sistema de ameaça e continua tendo os shards ali. See a horizontal bar segmented in 3 pieces. Next to that kind of like half-completed pentagram there. As the players are killing demons in Helltide areas, they are slowly growing their threat over the course of the experience. Vai cada vez ficando se tornando uma ameaça maior. Like more ambushes, they're going to find more creatures trying. Quanto maior o teu nível de ameaça, mais vezes tu vai tomar ataques inesperados, né? Os ambushes, que são as emboscadas, né? Que não existia na Helltide anterior, vai ter agora. Coming and trying to kill them as they kind of like roll through the space, and they're gaining threat by doing anything. If they're opening tortured gifts, qualquer coisa que tu faça, tu ganha ameaça. They're always earning more threat for the things that they do. Tem um boss aqui, um boss ali. Esse boss aqui é maior. So as the player is going to go through this process, they are going to feel like more pressure as they go through the experience. Sei lá o que é aquilo ali. Now, once the player is gotten towards the end of this, like they actually have, when the armies of hell. Ó, tá maximizado ali, ó. You'll hear a tone, which I think we might actually hear soon potentially. I guess we'll have to see. But you'll hear a tone alerting you to the fact that the armies of hell are basically coming for your blood, right? They're coming for you. Vai escutar um barulho que quer dizer que tu vai ser atacado. A new creature type is going to appear, which we'll be able to get to in just a second. Some of the other big changes that are happening in Helltide alongside this, while we kind of wait for some of this stuff to happen, is we have reduced the level requirement or the world tier requirement for Helltides. You'll start to see them in lower world tiers now, so they're in a great way for you to level up. Okay, looks like veio negócio ali, ó. So now there's going to be like it's going to be a little vai ser atacado. More invasions and ambushes are going to start to occur at this time.
You know, and E aí a tua ameaça começa a diminuir. cap off of Tá. that towards the end. We'll talk about as it arrives. But you can see right now that threat is draining while this event is occurring. So you've kind of like reached that maximum É um threshold. mini evento que acontece só por tu tá matando coisa. Minions of hell are coming for you. You're going to be, kind of fighting pretty hard for this stuff. But it's a great way to get like X to a lot of elites. You know, once this bar is drained once again, you can start building it up by again going out, doing more. Improvável, já tô jogando de bárbaro atualmente, Chamarelli. For more cinders and more of these ambushes again as the as time goes on. Looks like we're getting towards the end of this now. Oh yeah. Should be getting this Hellborn here. Yeah. This is, So yes. Ó, So yes. And now. esse é um boss especial novo, ó, Hellborn. Hellborn are they're very much a similar creature to some of the Bloodseekers that we've seen in the past. These are adventurers. Que é o equivalente aos Bloodseekers na versão verde, lembra? Hell, they're now serving their infernal masters. They have great drops, like they'll drop like legendary equipment, and they will also drop summoning materials for Lord Zir moving forward. So there's E eles também dropam material de summon pro Lord Zir, esses Hellborn. those mats as you go through the experience. And that's actually one of the other things that we did as part of our general updates is we kind of wanted to go through and do a pass to make it easier to find more of those boss summoning materials, like from doing like different kinds of content. So while obviously you can go to Hell Tides and open tortured gifts to get living steel pretty quickly, we want to make sure that there's like if you find like a treasure goblin, there's a chance now that treasure goblin could drop a random boss summoning material. Ó, o Treasure Goblin agora também tem uma chance de dropar um Summoning Material de algum dos bosses. You know, when you go and you open bounty caches or whisper caches at the end of a Mas a Helltide, da visão, tem um potencial grande de ser um negócio bom, porque ela como é que eu vou dizer? Ela é matar por matar bicho. Tu vai lá e sai matando. Tu não tem aquele negócio de ter que andar num mapa chato pra cacete, fazendo quest pra direita, pra esquerda. Se eles encherem de bicho, as coisas iam acontecendo de forma mais rápida, mais fácil. E aí tu vai ter chance de dropar coisa do Lord Zir de um tipo de bicho. Quando tu abre o baú, tu pega do outro cara. Tipo, tu ficar num lugar só e tu conseguir a maior parte das coisas, dá uma acelerada boa pra cabeça. Entendeu? Agora as dungeons, XP de glifo, vamos ver o que eles vão falar sobre isso. a bunch of Whispers runs. Like in that situation, you'll also get a chance of getting random boss summoning material. You know, and we find more opportunities through different parts of the experience in like local events. Like when you're going and just finding events and you manage to complete the mastery objective of an event now, there's a chance for you to get a boss summoning material there. You know, even elites have a very, very low... Eventos aleatórios do mapa, aqueles eventos que aparecem no mapa agora, pode ter uma maestria neles que também dropa item de boss. Chance to drop some of these materials. And again, all to make it just a little bit easier to kind of like gain access to these bosses as you're leveling up and playing, even if you're not saying specifically in just Nightmare Dungeons to get Distilled Fear or something else, right? Exato, tipo, eles estão dizendo que eles não querem mais que tu esteja só num lugar para pegar aquilo. E aí, é aquilo que eu tava falando, isso é um pouco menos, isso faz se tornar um pouco menos chato o jogo, porque não é, o problema não é tu ter que fazer Nightmare Dungeon, o problema é que a Nightmare Dungeon é tão chata que ter que fazer ela se torna chato. Então, se tu tens várias coisas e algumas delas são mais divertidas, menos cansativas de fazer, e elas têm vários objetivos que tu podem fazer no mesmo lugar, aquilo vai se tornando mais gostoso, ele vai melhorando essa jogabilidade, ele vai reduzindo o cansaço que tu vai ter. Então, tipo, fazer vários Duriels vai ser mais fácil, porque tu não tem que ficar assim, ó, essa hora eu vou passar fazendo Helltide, a hora que vem eu vou passar fazendo a árvore, e aí a próxima hora eu vou fazer os boss fuleiro para depois, entendeu? Tipo, não vai reduzindo isso porque tu faz aquilo que te dá vontade de fazer na hora e todos estão contribuindo na direção das coisas que tu quer fazer. Foi liberado trade para tudo menos para Uber, aparentemente, o sininho. Going to be some pretty fun updates for the players. That's obviously pretty not exciting. everything. Yeah. So so another thing that we're doing as part of this is that we are adding a new boss. To the game. We're adding Andariel. Nós estamos adicionando Andariel, que tem a mesma drop table do Duriel. A parte boa é que ela, diferente do Duriel, não usa os mesmos bosses, ela usa Beast the Ice e o Lord Seer.
o que foi a ideia que eu dei quando eles falaram do Duriel. Eu falei, por que eles não aproveitaram, já fizeram a Andariel, que é a irmã dele, né? E pegaram os outros 2 boss e colocaram junto pra dropar pra ele. Quem tava aqui quando eu falei isso, levanta a mão. Lá, na apresentação, antes de sair o Duriel. So you can now fight Andariel. She is summonable by defeating the Beast in Ice and Lord Zir. And she's De novo, aumenta a quantidade de coisas que tu pode fazer, caminhos diferentes para chegar no mesmo objetivo. Se torna menos cansativo. same drop table as Duriel. So we want to make sure that players have a couple different ways to Tem, Igor. access to these really Tem. Agora se vai ficar bom, a gente vai ter que testar. also for that shot at getting those uber uniques without always requiring players to go back to those same places. So between opening up the options of how you gain access to materials you can use to go farm uber uniques a little bit earlier, to like now saying, hey, go do Nightmare Dungeons, go do some of this overworld content and Helltide content to gain access to Beast and Ice and Lord Zir, so you can go farm Andariel there. We think that's gonna be like a really, really fun change. And Andariel is a really cool fight. I think we might actually have like a quick little shot of the summoning for Andariel. Ó, Andariel. As we all know her and love her. There she is. Wow. She's back. She's tough. You know, it's gonna be. I it's want to gonna say be the fun. fight's been updated too. It's Yeah, the not fight- exactly the same as what Yeah. you did before. É, não. Yeah, the designer's been very excited about this fight and very excited about Andariel for a while, bringing her back into the. Olha, dá pra ver no chão o que ela vai It's gonna fazer. be a lot of fun to summon. Oh, the poison nova class. Yeah. Okay, enough yeah. Andariel. Enough Andariel. All right, yeah. People will see that. Yeah, We so got on to we're, the on, fight. we're on a timer, people. Okay, I got things. Agora, em vez da gente kill do Duriel, vamos dar a gente kill do Andariel também, claro. Things that we're changing with regards to bosses. There's Nada mais things justo. we're doing as well. So one of the things that we're going to be talking about in just a minute is a new feature called the Pit, and inside Agora tem um novo negócio chamado The Pit. the Pit, you can be able you're earning Stygian stones you'll be able to use to summon Que você começa a dropar Stygian Stones. bosses as you go deeper into the experience. So we think this is extremely exciting. Isso aumenta a dificuldade dos bosses. Né? Lembra aquilo que a gente também já conversou lá no começo? Precisa que esses bosses aumentem dificuldade. É muito tosco eu fazer besta do gelo de tier 31. Não tem como. It provides another way for players to be able to like express their build strength, and going and fighting these bosses are going to provide much greater rewards. In fact, when you kill one of these new very powerful tormented versions of these bosses out there, they are going to give you one resplendent spark the first time you kill any of them. So Ah, e a primeira vez que tu mata esses super bosses, tu ganha uma Resplendent Spark. Vocês lembram o que é Resplendent Spark? Aquela que tu usa 4 pra pegar um item Uber. of like all the ones that you can summon, the first time you kill one of them, you're going to get a resplendent spark for you to use in the future. Now, and that is not all that we're doing, obviously. I mentioned the Pit. So if we Ou seja, basicamente agora eles vão estar dando um Uber e meio, porque eu não sei se a Duriel e a Andariel conta, ou se é só os 4 bosses especiais, ou se são 6, ou se são só os 2. Então, entre meio Uber e um Uber e meio, então eles vão dar pra quem fizer. could just go ahead and Oi? Tô trabalhando. Acabou. A Sofia, a Cris vai. well, I guess we can talk about it. I'm going to speak to it actually. Yeah. So we've been getting Partiu a lot of Chaco. feedback, Ou from Tidal's March. with the Abattoir of Zir. You know, so towards the end of season 2, we had this like really difficult like dungeon dive. We were going against again forces of Lord Zir inside this experience and fighting Bloodseekers and kind of racing the clock. And that was a pretty fun experience. We got a lot of really good information and feedback about how that really played out. We made a number of adjustments in the form of this new content type that we're calling the Artificer's Pit. And what it effectively is a way for players to go and once players have managed to complete a tier 45 nightmare dungeon, which is filled with like level 100 monsters, they're going to gain access to a quest that's going to like send them around the world. Ó, a dungeon de nível 45 são inimigos de nível 100. Portanto, a dungeon de nível 40 são inimigos de nível 95. E a partir da dungeon de nível 40 já dropa itens 925. Vamos lembrar disso, então, com o novo sistema. E agora ele tá explicando um novo sistema que aparentemente é tipo um Abattoir do Zir,
que é esse lugar Pit, que depois que você termina uma dungeon de nível 45, você vai ter acesso a ele. Agora ele vai explicar como é que funciona. Looking for rune shards, and rune shards are just this new material that players will collect to open up Artificer's Rifts, and they drop from elite creatures. They drop all over the place. Like, it's pretty easy to find, you know, the material. Que é ali que tu farma esse item que dá o upgrade nos bosses. Back this obelisk in Karagar, and kind of use that to like form your first pit run effectively. And there's hundreds of levels of this, and the monsters that you will begin fighting immediately are all like right at level 100. Do we have we have a video of it. Yeah, let's see what we got. So we have Ruben like kind of near live, there. Yeah. Perfect. Yeah, we have the live play. With that awesome debug. Yeah, there it is. Yeah. Olha, é onde a gente faz, como é que é o nome? Greater Rift, não é? No D3. With the awesome debug text. Everybody, it's PTR. Look forward, and we're talking about dev stuff right now. This is what it looks like. Cara, é a mesma Wii de Greater Rift, tá ligado? É a mesma Wii, cara. So we see here that Ruben's coming here. He's already done the rift before. He's going to go ahead and just open up a tier 1 Artificer's Rift. Não, Davizão, eu já tô achando aparentemente bem melhor. Bem melhor. O simples fato da itemização tá bem melhor já pode fazer. O que me preocupa é o quão fácil ou difícil vai ser fazer certas partes da itemização. Tem que acertar o ponto. Não pode ser nem fácil demais, nem difícil demais. E é esse o ponto que eu acho que vai fazer. Porque a itemização do jogo melhorou. Se for legal você ir atrás de item, tá muito melhor no jogo já agora. Se não for, não. Não é negativo. Eu não tô falando negativo. Eu tô achando engraçado que eles usaram a mesma Wii do Greater Rift. Quanto aos bosses, eu tô achando bem de boa, melhor, botar Andariel. Eu só tô rindo porque, tipo, eles levaram 1 ano pra fazer o que a gente falou pra eles há 1 ano atrás. E eu tô obrigado a rir, cara. Porque, tipo, velho, proatividade, cadê? Para de bater em mão de faca e faz o que a gente fala e pronto. Não tô negativo. Eu até tô achando bom. Eu tô achando tudo que tem agora melhor. Bem melhor do que era antes. E eu não acho que tem todos os problemas. Tem que ver como vai ser o loop endgame. Se ele vai ser menos cansativo, mais cansativo. Depende. Até agora me parece que a Helltide melhorou. Não falaram nada sobre como vai ser a árvore. E a árvore por si só eu já acho uma coisa meio chata. Então não sei se tem muito o que fazer pra melhorar ela. Mas eu gostaria de ver se vai ter mudanças nas dungeons, principalmente. And just we'll see how this goes. So he's going to spend 1 rune shard to do this. That's going to open up right here in Karagar. Repeat you know, there's a little bit of a stacking issue there. Yeah, we're going to have that fixed too. Again, so outro bug, terceiro bug. And you're going to dive into your first pit run. Now, each pit experience it's a randomized layout filled with random monsters. You know, there's no nightmare affixes like what we have in, or like afflictions like we have in Nightmare Dungeons. Cara, é literalmente Rift. Ó, é literalmente Rift. Ó. Tu tem um timer pra fazer o negócio. É Rift. É menos chato do que as dungeons, pra ser sincero. Não tem loot, é Greater Rift. Now, a couple of the major differences between what we've done in the Artificer's Pit relative to what we did in the Abattoir of Zir is first, in the Abattoir of Zir, when a player died while going through the experience, they were immediately ejected from the Abattoir of Zir. Like, their run was over in the case of death. Here, we want to allow for a little bit more, a few more problems to occur, a few more errors, you know, from the player as they're kind of going through. So that every time you die, what actually ends up happening is you add 30 seconds to your timer. So you're less and less likely to beat the timer, and that's important. At the end of the timer, you're not ejected from the pit. Like if you don't actually manage to keep time with the timer, you just don't get the mastery objective completion. And the mastery is tied to masterworking materials that you'll be using to go through the masterworking process for your items. In fact, the pit, as Charles referenced earlier, is the place you need to go in order to obtain the bulk majority of those masterworking materials. O pit é a base da onde a gente vai fazer para usar a versão do craft de maestria, que é aquela endgame. Guilherme, eu sou totalmente a favor de pôr filtro, mas eles dizem que vai cair tipo 1
quinto da quantidade de item que cai hoje. E que quase todos que cair vão ser itens utilizáveis. Então, tem que ver como funciona. Mas eu já falei, pra mim ainda assim tem que ter um filtro, principalmente pra quando tu não quiser mais item que não tenha afixo maior. So while you can get to the end of the experience and you will get rewards for having defeated the boss. Nem que eles façam um filtro tipo simplão, tá ligado? Eu não quero mais ver raro. Eu não quero mais ver lendário sem afixo maior. Bem basicão, assim, alguma coisa tinha que ter. If you don't manage to finish with the timer in mind, you won't get access to those materials. So why is this? So one of the things we recognize that we think is very unique to Diablo and to SARPGs in general is that a lot of times players are making like efficiency bets about how they choose to engage with content. They're deciding, okay, I can kill monsters of this level fairly easily and without much risk. How much further beyond this level can I push in order to maximize the rewards I'm getting from the runs that I'm doing, and while also like maintaining good cadence and like managing my risk. É que sem cadência não adianta. Like that fun sweet spot that we think works really, really well. You know, AOZ was meant to like tap into a little bit of this, but it was also AOZ was designed to be an extraordinarily challenging piece of content from the get-go. Here, the pit starts in a somewhat more reasonable place. I think we understand that, like, you know, tier 45. É que o pit é um Avatar-Zir enfraquecido em geral, né? It goes up much higher than that. And the pit does as well. As the pit can go like well past tier 100, so you can be fighting level 200 monsters, level 250 monsters as you go deeper and deeper into the experience. So, okay, it looks like Ruben's making pretty good time going through this. I think we saw earlier that Ruben actually like jumped into a portal to move to a different area. Yeah, he did. Mm-hmm. Yeah, you can't finish an entire pit run inside like that first area. You kind of are expected to like move on, but you also don't need to kill everything in either of these areas either. There's a good amount of creatures in both spaces. You can kind of like make up the time that you need. He's making pretty good time here though. Okay. So the idea is Ele tá terminando, né? level in the pit where you can go pretty efficiently. Ó, pelo jeito ele vai terminar agora. Terminou. So you can get better rewards, right? Right. Okay. Agora é o boss. You did a great job, Ruben. So you managed to do it. Okay, let's not get too excited. All right. So now he's gonna go and he's gonna fight the boss in just a moment. Mm-hmm. Now the second thing that's different about the pit that we boss novo. Start to see it a little bit. Yeah. There's different from what we've done in AOZ. Ah, não, é aquele da dungeon que coisa, mas com os efeitos extra. Massa, pelo menos tem os efeitos extra. Another major boss or villain that you've seen, like, you'll see their echo occasionally appear just for a moment to perform a big attack. Big sweeping attack, or that you're going to have to like avoid or deal with while you're dealing with the boss you're already fighting. And this is happening throughout the duration of the pit as well. Boss novo, cara. Deeper, you'll see this occasionally a little more frequently. Tô de cara. So these are just another complication, like another thing that you're going to be thinking about while you're playing and trying to like remember the sorts of patterns. Eventually, you'll see a couple of these appearing as well. You know, so like you'll be dealing with that like that kind of pattern following as you play deeper and deeper into the pit. Yeah, I'll so, say so it's kind of like Elias, for instance, like a shade of Elias. Kind yeah, of so you can come and do it. 2 Coiling Wards. Mais 2 Coiling Wards. Eu não sei o que são esses Wards. São coisas diferentes. Armadura, amuleto, crossbow, boots e Stygian Stone. Stygian Stone é um negócio novo lá que você usa para dar upgrade no boss. Esses Coiling Wards eu não sei o que é e o resto é basicamente. Just do an attack in the middle. A shade of Lilith can appear as well. A shade of Lilith can also appear, which is pretty cool. These are definitely tough, tough things as you go deeper and deeper, and eventually you might see a couple of them as well in combination. So okay. So não parece, ele não morreu por alguns golpes que ele tocou. There's a bug in this version that we're looking at right now where the items they're dropping are not actually. Olha o nome do negócio, Obducite. Ancestral, but that's not the case when players will be playing on the PTR. You all see ancestral items as the rewards for killing the boss here at the end. And then after that, when you open the chest, you're going to see that there's a bunch of obdusite that popped out of it, which is a masterworking material. You know, I think he got 5 from the Obdusite. So as you go deeper in the pit, there's basically 3 tiers of masterworking materials that you're going to be able to earn through. So there's the obdusite, there's the ingolith, and then there is the neath iron. So these are available as you go deeper and deeper into the pit experience. I think Obdusite right now is like tiers 1 to 20. You know, you'll be getting like amounts of Obdusite. Eu acho que é assim, ó. Eu vou chutar, tá? Tu usa Obdusite pros 4 primeiros níveis do Legendary. Depois tu usa Ingolite pro até o nível 8. E depois tu usa Neatiron até o nível 12.
As you go from like 21 to 40, you get amounts of Ingolith. No caso do upgrade e do Mastering, né? Não os níveis de dificuldade do The Pit. Start seeing more and more Neath Iron. And these things can also be like condensed down to lower level materials if you need them for resetting a masterwork item and starting at a lower level. So you don't have to go back to the low level. No, you can no, stay no. at the high end. You can stay at a higher level. Trim it, yeah. But to be clear, if you want to get to that rank 12 masterworking, the best possible items, you do need to be pushing deeper levels of the pit. You can't just continually farm level 1. You want to push to that efficiency bet that you said. Yeah. Push yourself to your limit to get the most materials per hour, and just really fight that hard content to get the best items. That's correct. So yeah, if you want to go through that process and like really get those the best items available for your build, you're going to want to go through the masterworking process, maybe even probably more than once, almost certainly more than once, right? To get the absolute very, very best items. Ele tá dizendo que os primeiros 20 níveis vão dropar praticamente só azul. Aí a partir do 21º até o 40 é o amarelo sempre, no mínimo. E a partir do 41 pra frente é o lendário. E que tu não precisa voltar atrás pra farmar os outros, porque dá pra quebrar pra baixo. Então, tipo, se tu tiver em nível alto e tu estiver pegando só do lendário, e tu precisar dos azuis e do amarelo, tu pode quebrar eles em azul e amarelo. It's a really fun experience. It is it's very extendable, so it goes pretty deep with players. Agora então o lançamento do jogo, pelo que eu tô entendendo, não, eu acho que esse é o 0.9, de acordo com... Cara, se você olhar, acho que o último vídeo, eu falei que o último vídeo era o 0.8 e que o próximo ia ser o 0.9 depois do lançamento. Eu posso procurar. Eu acho que agora a gente chegou no 0.9, o lançamento vai ser a 5ª temporada. Stones as you play, like as you get deeper into the experience, you're going to get those. You're going to get the ability to go fight those level 200 tormented versions of these bosses. So like a level 200 tormented version of Varshan, and so on. Level 200 do Varshan. Caraca! All of these bosses have a higher chance to drop uber unique item as well. So now there's even more reason to want to go get some of these. É mais fácil pegar os materiais deles, ok? Better drops. They more prolific in terms of the drops. They drop many more items as you're going through this. So there's these are going to be huge challenges. O Duriel é level 100 ou level 150? O dos... Caramba, tomara que seja legal isso, cara. Tomara que seja legal, cara. Challenges for players to go and try to chase again just in season 4. So that's like the current look at some of the things we're working on right now. Yep. We're currently very excited about. Yeah. So on the content side. Right? Yeah. We're an hour and a half in of all the content that we just walked through with season 4. And as Adam had mentioned earlier. Esses boss de nível 200 deveriam ter a mesma chance do Duriel e da Andariel de dropar Uber, só que em vez de dropar Uber, dropar aquela peça que com 4 peças tu troca para um Uber. Porque aí, tipo, eles não têm os Ubers, mas eles te ajudam a ir em direção ao Uber. Seria mais legal, porque já que eles teoricamente são um boss de nível alto, difícil, seria interessante ser assim. É a primeira vez que tu matar cada um deles, tu vai ter isso, né? You guys will actually see that next week. Normally we do have a blog and patch notes kind of available like a day or two after a Campfire chat. I am asking the community if it's okay if we give it to you guys next week, because the only reason why is that they're huge and we actually need to make sure that we get all the information in there. You guys will have it well before the PTR actually starts. O patch notes eles vão levar pelo menos mais uma semana, porque tem muita coisa para botar. List of patch notes for the PTR, which again will begin on April 2nd. Run for a Lembrando week. Que o PTR é dia 2 de abril a dia 9 de abril, mas a temporada 4 vai começar só depois da metade de maio. I know we always end our Campfire chats with a Q&A session. Agora é perguntas e respostas. We do a Q&A session right now. So if you guys have questions, please use Twitch chat. I can't imagine there's any questions. No, we covered everything, right? I thought it was a perfect explanation. We did ask earlier this week on the forums if if anyone had any specific questions, and so we can actually tee up a question while people are populating questions in chat. So we'll start off with one that we have here from the forums. This is from Iggy.
O que vai acontecer com os itens atuais depois do rework? This rework, because obviously we're now changing a lot of things from our past items going into season 4. Yeah, so all of the Questions items and that you perguntas e currently respostas, né? have on your characters or on the Eternal Realm will be flagged as what are called legacy items. Os itens não vão desaparecer, eles vão ter um flag que eles vão ser considerados itens legacy. Whatever. And this means that they are not able to interact with the new systems of tempering or masterworking. Não funciona com os sistemas novos. As they are, so that they're not going to break, they're not going to be rerolled or Só não vão mudados como eles são agora. Say, hey, this was an item that, you know, in the old system, but if you want to engage with the new Metade de maio, exato. A temporada atual vai ser prolongada até o dia 14, eu acho. 13, 14 ou 15 de maio, não lembro agora. And temper all the cool new affixes onto it. And do masterworking, of course, you're going to need to go out and find new items. Yeah. Yep. There is a question from Toast and Pen. Eternal Realm, what's new? Everything we just talked about. Everything. O que tem de novo do Eternal Realm? Tudo. Eles falaram o tempo todo de coisas que, obviamente, vão pro Eterno. Porque eles não falaram nada da mecânica da temporada. Tudo que foi falado aqui é mudança do jogo. Não falar do tema da próxima temporada. Até porque não era sobre isso esse coisa, né? Era sobre as modificações de itemização e do jogo para a próxima temporada. J Corsair 19, does the masterworking just increase the total range of the roll, or does it get you closer to a max roll? So it increases the current value. So if you already had a max roll, it keeps on increasing. So ele perguntou se Masterwork ele aumenta o range ou ele vai te jogando mais perto do máximo. Não, ele funciona exatamente igual a da upgrade no item. Ele pega o ponto que tá e ele bota um percentual em cima que, pelo que entendi, é 5% por nível de Masterwork. As an example, you had an affix that could have rolled between 50. Não tenho ideia, Chamarelli. Ele tá muito longe de eu ter sido noção disso. E muito longe da data também. Quase 2 meses. You had it at 100, just to make the math easier, because quick math. If it was already at 100, the first masterworking upgrade will take it to 105. Um mês e 20 e poucos dias, é muito tempo ainda. Vou escolher no dia. If you had it, down at 50, it would go from 50 up to 55, and so on. Arrow 1357 just asked, like, what about season? Like, is there season stuff as well? We actually aren't talking yet about the. Ele perguntou se tem alguma coisa sobre a temporada e ele está dizendo, nós não vamos trabalhar sobre a temporada no momento. Part of the Eternal Realm, but we do have there are some things that we haven't. Estamos falando sobre coisas que vão mudar no jogo, mas não sobre a temporada em si. E vai ser falado em outro momento. The bulk effort for the team has really been spent on trying to ensure that this update is really meaty and all inclusive. Like when I've talked before about, the season 2 updates where we talk about like vulnerability. O que é sair um jogo robusto feito por uma cambada que, coitado, não sabia nem como se usava C na época. Fazer um puta de um sucesso e dizer pros caras assim, ó, vocês agora tem que se virar. Vão resolver o problema correto. Damage and the many changes we have to make to kind of like get that into a better spot for the players overall. You can see like the amount of things that we did are kind of all connected in a lot of ways. And it's important they kind of come out together. It's difficult to do one thing in isolation. So a lot of teams worked together to kind of like bring this update and get over the finish line. So yeah, it's a huge lift. But there's more things to talk about later on, for the season. Thorag the Warrior says, can multiple affixes increase per masterwork or only one affix per masterwork? Right, so when you're masterworking, most of the ranks will increase all of the affixes on the gear by a small amount. But when you hit those thresholds, the rank 4, rank 8, and rank 12, a single random affix will get a much larger boost. Yeah. And so, because that happens 3 times on Ele tá aplicando aquilo que a gente já explicou também no começo. Cada um dos 12 níveis vai aumentar um pouquinho o percentual de todos os afixos, mas um dos afixos aleatoriamente vai receber um upgrade mais forte. É o mesmo sistema de Summoner Wars, é o mesmo sistema de Raid Shadow Legends e todos os jogos que copiam Summoner Wars. Your journey from, rank 1 to 12. In theory, all 3 of those could land on the same affix if you get lucky, and then that one affix just goes through the roof.
or it could be spread out to 3 different affixes, for instance. That's just the nature of masterworking. You're going to get a different result every time you go through that process. So I've seen a lot of people actually mention this in chat, and Riker also just mentioned this in chat. Sure. And they're asking, is it just me, or was the camera more zoomed out in the dev build? Actually... Oh, we didn't even talk about that. Wait, what? Vamos falar da câmera. Wow. Okay. Go ahead. In season 4, the camera will be more zoomed out. Ah, Deus! Ok, a câmera vai ficar um pouquinho mais longe. Ai, levou só um ano para os caras fazer aquilo que a gente pediu de novo em novembro, de 7 meses antes dos caras largar o jogo. And there will be an option. You can have what we had before, or you can zoom it out a little. So yes. Yeah, there's a gameplay setting. It starts at the current default. Correct. Which is what we have in Diablo 4 today. But we've been hearing the feedback. We did make a move. Joe Shelley helped a lot with this, actually. Everybody helped a lot with this. We did make a move to like pull the camera out a little bit further. That's part of like a near far sort of like situation. So it's going to be available for you to see in the PTR. Good eye. Meu Deus. Update, yes, of course. Yeah, we forgot to say that's another really good one to talk Rapaz, meu coração até bateu mais rápido. Thanks, chat. There are a lot of questions. Eu tô feliz. Loadouts. Só espero que fique bom. You guys want to provide any context on that? Yeah, so we've talked about this before. We're very, very excited about bringing in like an armory-like feature to Diablo 4. Now we've been hearing the feedback since like the gauntlet went up, which we're very excited about, and we see that there's an opportunity here. Overlay de mapa quando? Overlay de mapa quando? It's the thing the team has talked about, like the UI team is very excited about. It's the thing we definitely want to move on at some point, but nothing to announce. That one I lost my do you have any intention of reviewing? I'm sorry, this is from Vix311 or 3II. Do you have any intention of reviewing class optimization? Examples like give more customization points or put Paragon after a higher level than 50? So there's a number of things that we're talking about for the future. Things we can't talk about today. But you can imagine that like we're going to be having an expansion soon, and we probably want to talk about. Agora eles acabaram de perguntar uma coisa que é importante. Aquilo que eu sempre digo, nós temos 2 pontos que são importantes no personagem, que é a itemização e as skills e como elas funcionam. Eles estão meio que perguntando sobre a caracterização, a itemização, a buildificação e modificações. Aí ele está começando a dizer com a seguinte frase. Nós temos algumas ideias, mas elas não podem ser faladas agora, que é para o futuro. Nós temos uma expansão logo. Ou seja, provavelmente eles vão para a expansão mudar bastante como funcionam as skills do jogo. Provavelmente na parte de pegar pontos ali e tudo mais vai mudar bastante. Eu acho que é isso que eles vão acabar fazendo. Então, como previsto, o jogo realmente vai ser lançado na expansão. Some of that stuff then, there's things for us to be considering. A lot of people mentioning a loot filter. Yeah. Which I know, like we had mentioned as well. Loot filter. The itemization stuff. So sure, I can talk a little bit about that. I think a lot of the desire for a loot filter in the current version of Diablo 4 stems from the problems that we initially mentioned with we really do just. Eles continuam na teimosia de que as pessoas estão pedindo loot filter por causa dos problemas que o jogo tem agora e que uma nova itemização não vai ter. Cara, sempre vai ter. É difícil entender isso, cara. Flood you with items, and it's like sifting sand, right? You need to look through all these items, and the one response is, hey, a loot filter could automate all this. We think in this new itemization world, where we are simplifying it in a lot of the ways we already discussed, reduced number of affixes, simpler affixes, the item power, once you get to the late game, always dropping at the max, will help to alleviate a lot of those concerns, and it will make parsing through the items a lot easier in this new system. Lady Ava 2016 mentioned, or actually brings up something that I think we should talk about, which is, would it be possible to toss a different icon on the map when specific like greater affixes and things like that drop? Are there any plans for that in regards to changing some of that around? We really want to get feedback from players as you go through the PTR experience. A guria perguntou, eu não sei o nome dela, se seria possível que quando cai alguns itens especiais como com greater affixes e tal, ele pudesse vir com um ícone diferente no mapa.
Aí o que o cara tá respondendo, pelo que já deu pra entender ali, é que eles vão... We are looking for, né? Nós estamos esperando pelo feedback do pessoal no PTR. E provavelmente o feedback do pessoal vai ser... Bota alguma coisa que a gente consiga ver essa porra aí direito. Já que a gente não quer pegar os outros negócios. Show like the Roman numerals, you know, on the attached to the item names on the ground. Like even that's going through a bit of revision before it actually is released. É porque assim, ó, eles botaram o nome e aí botaram um numeral romano. Só que, tipo, cara, a gente não fica lendo as coisas no chão. Não dá. A ideia é tu pegar rápido e continuar a vida. Tem que ser uma coisa que chame muito a atenção. Bota roxo. A dica. Roxo. Só pra copiar e não ficar igual. As part of the 1.4 release moment. So like that's going to get a little bit better, but like I think exato, Davizão, exato. Feedback to see how these things feel. And it's something we'll continue to think about because we do want those moments to be exciting when they actually occur. Yeah. Brian C22, you say higher the rifts, the better the items. Are we talking about the equivalent to primals? So and if people don't know, primals being a D3 specific item that was super. Olha só que engraçado, né? O jogo não tem rift, o jogo tem lá um outro negócio lá chamado pitch. Aí o cara já perguntou exatamente para mostrar de onde veio a ideia, né? Você diz que quanto maior os rifts, melhor os itens. Quer dizer que os itens vão ser tipo primals? So as you go, we're not changing the rate at which like greater affixes, for example, could appear on like iPower 925 items, and we're not raising the iPower ceiling of items beyond 925 as you're going deeper in the pit. Instead, it's more about like as you go deeper in the pit, you're going to get more legendary drops. So this is going to give you more options, more changes. Ele tá dizendo que quanto mais longe tu tiver, mais drops vai ter. You know, so that's really que vai pedir um filtro. And then of course the masterworking materials that you're using to power up all of your items. Drummer Boy had asked specifically, can you do groups with in the pit? Yes. The pit pode ser feito em party, pode, ok. And then let me see. Will we be seeing any like clan updates, social updates? This is another big question that a lot of people are asking about. Algum update de clã social? Any plans on that or any progress regarding that? So we have been talking a lot internally on the team about social updates and things we want to talk about soon, but we definitely hear the desire from the players that we're. Estamos conversando bastante sobre isso. Nós escutamos vocês. Mais, daqui a pouco vem mais. Trying to like reach out that way, or just going to Discord, or just going to external sources. So we do have thoughts on things we want to do to kind of help that process along. But nothing to announce for season 4. Mas nada para ser anunciado no momento. É basicamente isso. Also, there's some comments about like the store, the shop, and things like that with related to items. There's actually, I know, last time we had a Campfire chat, I had mentioned like, hey, our team that focuses on like the product team has been taking in a lot of feedback. There's actually going to be some changes here coming really soon that will be offering up new opportunities for people to use some of the platinum that they may have obtained in the battle pass for some really cool looking sets and stuff or cosmetics for their character. And we're also, I believe, taking and retroactively changing that portal pack. Yeah. And I think it was actually locked per class. So if you were like, eles basicamente estão falando agora do shop e tal, que né, ninguém quer saber. There's no discrimination amongst portal colors. So right. You will be able to choose exactly what you want. And you know, I will say there's going to be some more significant changes, I know, coming with the store that team has been taking in a lot. E as mudanças que vai ter no store e no Battle Pass, de ter mais coisas interessantes para pegar com os pontos que você ganha do Battle Pass. Let me see if I can get any more. 666. It says any PvP news, balance, new rewards. PvP news, balanceamento. Nothing to announce on PvP right now. Nada para ser anunciado. This update has been predominantly on the core underpinnings of our SARPG experience. O foco do update atual é na base do jogo. Players to pursue once they get to a certain level of power. That we have done a lot, like what Charles talked about, like condensing down a lot of our affixes to make items just feel more engaging in general. Going through all of our various classes, trying to open up a lot of new build opportunities. So it's kind of like trying, like what we're really trying to do. É a mesma história de sempre que eu falo, inclusive no Diablo 2, né? Tipo, o lugar que tu quer fazer mais runs, mais vezes pra tentar pegar equipamento é o lugar em que tu pode matar mais bicho de nível mais alto o mais rápido possível. Tipo, não adianta tu matar bicho de nível muito alto, mas levar o dobro de tempo.
E assim vai. Isso sempre é verdade nesse tipo de jogo. Feedback we've been hearing, honestly, since launch. Yeah. And try to like get a good, big, sizable update for players to go and engage with there. But we didn't spend time in features like PvP, you know, and because that would distract us from what we're really trying to focus on at the time instead. These things are going to fundamentally change everything, though, like That's PvP true. as It well. touches- Like it how trickles down. you make Yeah. a character, the builds you make, how que you for do mais everything fundamentally is custo eficiente, né? So this was the big thing we're trying to nail, and all of our eyes were focused on that. That's right. Dristren asks, I know Uber uniques cannot be tempered, but can they roll greater affixes and can they be mastercrafted? Yes, on both accounts. Uber Unix não podem ser temperados, mas podem rolar afixos greater, o que me dá medo. Por certos motivos, especificamente porque vai ser uma bosta tu conseguir certos deles aí. E eles podem ser mastered, porque mastered é o que era o antigo upgrade, né? Então isso aí era óbvio que ele ia acontecer. Uniques can roll greater affixes, just the same as ancestral legendaries. It doesn't need to be ancestral, so it's World Tier 4, same as before. Same concept with Uber uniques. And even through the Respondent Spark, the crafting system, there is a small chance that when you craft it... acima do 40 até tem, Davi. Agora tu fazer 70, 80, só se o teu personagem estiver muito forte. That's correct. All right, I'm going to do one last question. This is from GGI 101. Will the aspect changes also apply to alternate characters? Mas isso é verdade em quase todo jogo, né? A gente chega a um ponto em que tu não vai querer ultrapassar de certo ponto. Em cada build, né? So what I mean by that is if you're playing a seasonal character and you want to play an alt on the seasonal realm, like that alt will also benefit from all the unlocks you've got within your Codex of Power. I do for believe your first character. There is a separation between... Ó, o Códice do Poder é da conta. Então, se tu começou... Toda a temporada ele zera, obviamente. Mas tudo que tu já aprendeu nessa temporada do Códice do Poder funciona para todos os personagens. Então é óbvio que, como um necromante, todas as habilidades de necromante não vão servir para nada para as outras classes, mas as habilidades genéricas servem, o que é bom. Hardcore and not hardcore. E faz com que certos itens faz com que certas coisas no nível baixo se tornem absolutamente ridícula. Como tu pegar a Juggernaut maximizado. Hardcore That's characters correct. as Yes, well. that's correct. Hardcore characters are kind of their own thing, even on the seasonal realm. Yeah. Awesome. So a lot of info delivered in this this campfire chat. Então, Azog, eu acho que esse é o 0.9, por quê? Porque é aquele momento em que o jogo tá começando a ficar extremamente bem lapidado, ele já tá muito próximo do lançamento, mas essa lapidação é uma modificação muito grande e ela vai trazer muitos problemas. Então eles vão provavelmente lapidar o jogo pra sexta temporada. A sexta temporada vai ser a temporada... A quinta, vai ser a temporada que seria o equivalente ao lançamento. E a sexta temporada vai ser a expansão que pode ou não matar o jogo, porque a Blizzard costuma desfazer o que ela faz nas expansões. E isso me dá um pouco de medo. Mas espero que não seja, porque o pessoal parece estar tentando ir na direção certa. The most info we've ever delivered in any campfire chat or even developer update live stream, but it's important stuff because obviously with season 4, we have a PTR coming up for those that may have missed it. It will be on April 2nd through April 9th, and it will be on PC Battle.net only. So players who want to help test things out, 2 semanas pro PTR. please do so. We'll be checking all our, our social channels, Reddit, the forums. The forums will actually have a new separate PTR forum available there. This also does mean Season 3 is going to be extended because we want to make sure we grab all the feedback from this PTR. Aí eles vão pegar o feedback e vão aplicar no meio de maio, pro meio de maio. Season 3 is going to be Inclusive é por isso que eles jogavam... Season 4, of course, will start on May 14th as Então, well. dia 14 de maio é o dia que termina a temporada 3 e começa a quarta. And all the details that we actually talked about here today will be in a very extensive blog along with all the patch notes of all the small things like the class changes that Adam actually wasn't able to get through. Small changes, small. Will be in those patch notes as well. And we still actually do have another update that will be coming out next week for Diablo 4. And this one has actually been long awaited because this one does include some big quality features on the graphics side for D4. And we will have a blog that will be talking about it. Semana que vem eles vão falar sobre o update com o Ray Tracing chegando pro jogo. We'll be able to
maybe if you got a rig for it, you can totally turn up all your graphical settings, get ray Não, tá certo, Azog, tá certo, e faz And sentido. we'll also be talking about how Eles jogaram porque eles precisam. Tudo que a gente encheu o saco durante esses 7 dias de PTR, tudo que a gente falar mal, eles vão ter que dar uma olhada. Pode não mexer, mas vão ter que dar uma olhada. E em 15, 20 dias não dá volta nisso aí. Thanks again, everyone. Thanks again, Joe Shelley, who's also still in the room over here. Thanks, Joe. O Chelly, coitado, já fica de lado pra não parecer com aquela cara de cansado e triste que ele geralmente aparece. Aí, se der certo essa temporada, na próxima ele já vem sorridente. Pinta o cabelo de novo. For itemization, class changes, and of course our new endgame changes as well. So we will catch you soon, and yeah, next week we'll see you with fechou. the log and the patch notes. Vamos lá. Too long de identity. Seguinte, pessoal. Vou fazer um resumo do que foi falado. Primeiramente, itemização. Itens raros vão cair com no máximo 2 afixos, itens lendários com 3 afixos. Qualquer item que caia até o Tier 3 vai ter a possibilidade de botar um extra, um afixo, de afixos especiais que não tem como conseguir de outro jeito, com uns negócios chamados manual, que nada mais é do que os shards do Last Epoch. E aí tu vai rolar lá no teu item 4 habilidades para botar uma delas nele. A única diferença é que em vez de ser direto, você rola elas. Tem uma quantidade X de pontos que tu pode gastar para fazer isso. Se você gastar todos os pontos, não dá mais. Os afixos redundantes foram reduzidos absurdamente. Foram criados alguns afixos novos, teoricamente bons, que a gente não sabe todos. A gente só ouviu 2, que é Life on Hit, que é um afixo decente, e ganho de fúria por segundo, que é um afixo decente. Ficou bem longa a Season 3, ficou. Tudo bem, né? Não faz mais diferença pra ele, já tá morta mesmo. Se parasse o jogo hoje e voltasse daqui a alguns dias, dava quase na mesma. Mas voltando. Trocação rápida nessas fases. Aí vai ter vários níveis de craft. Agora você vai ter esse craft inicial, que é colocar esses afixos através dos shards, que são esses manuais. No Tier 4 vão ser 2 afixos que tu consegue botar quando os itens se tornarem a versão Tier 4 lá, o Santo. Não lembro agora o nome. Tem o Sagrado e o Anciente, né? Quando se tornar Anciente, vai dar pra botar 2 afixos, o Sagrado dá pra botar um só. Afixo extra. Então no tier máximo tu vai poder. Como vai ter menos coisa e vai cair bem menos itens, vai cair mais ou menos 20% do que caía de itens antes. Só que como tem menos afixo, esses itens vão ser, entre aspas, geralmente melhores. A média deles vai ser melhor dos itens, e você também está procurando menos efeitos porque eles vão cair no máximo 3, né? E assim vai. Então o item raro deixou de ser o item mais importante do jogo, porque ele vai cair só no máximo com 2 afixos. Se tu conseguisse botar mais 2, ele ficaria com 4, e tu vai querer 5 afixos. Então, itens lendários se tornaram os itens mais importantes do jogo. Mais um ponto pelo qual deveria se ter um filtro. Ok. Não vai ter filtro. Depois desses 2 níveis, você ainda pode rerolar uma habilidade. Ainda existe essa possibilidade. Tem um valor máximo agora, embora ele ainda é caro, tipo 2 milhões, mas ele não vai mais até 50 milhões, 100 milhões, ele vai parar em algum ponto. Esse é o upgrade do custo. E depois de tudo isso, você ainda pode dropar itens especiais, que são equivalentes aos itens roxos do Last Epoch, que são itens que caem com afixos que tem 50% ou 50% a mais de poder, que é basicamente o equivalente ao Tier 6 lá dos afixos do Last Epoch. É a mesma lógica, exatamente igual. Esses itens caem na mesma pira, você pode rerolar uma habilidade. Se você rerolar uma habilidade upada, ela não pode se tornar outra habilidade upada. Então tem esse... Mas você pode tirar ela, se você não quiser ela, mesmo assim. Tem esse defeito, digamos assim. E você ainda pode botar 2 afixos extras. E depois, se você tiver rachado o item, com as habilidades upadas que você quer, com os afixos extras que você quer, você ainda tem um outro ponto de craft, que é dar upgrade no item, que é mais ou menos o que valia o leveling ali antes, fazendo lá o endgame do The Pit e gastando ponto. São 12 níveis, a cada 4 níveis, tu ganha 5% por nível em todos os atributos, pelo que eu calculei, e a cada 4 níveis, cada múltiplo de 4, 8 e 12, que são só 3 níveis,
ele dá um boom em ele pega um afixo aleatório e aquele afixo ele ganha bem mais. Que isso é remanescente de jogos tipo Summoner Wars e tudo mais, que todos os equipamentos daquele jogo são assim, tu vai dando upgrades pequenininhos e a cada 4 upgrades ele dá um upgrade aleatório grande em um dos afixos secundários do item. É remanescente daquilo, só que aqueles jogos vão até 16, aqui só vai até 12. Essa é a única diferença. Da parte de itemização mudou isso, que já melhorou 200%. Você pode trocar todos os itens, aparentemente menos o Uber. Todo o resto pode. O que já vai facilitar também, queira ou não queira, para conseguir certos itens para fazer equipamento, para fazer build, né? E até amigo teu pode te ajudar e afins. O que é bom. Sempre que você achar um item lendário e quebrar ele, a versão mais alta do poder lendário que tu já quebrou é a versão que vai pro códice. Então, só que tu não pode mais achar a versão máxima nos tiers mínimos. Só no tier 4 existe a versão máxima dos códices. Então, tipo, cada tier vai ter um nível máximo possível para aquele tier. Então, quanto ao age game, mudou que agora aparentemente vale a pena fazer tier 2, porque agora tier 2 tem 50% a mais de XP, e cada um dos tiers está com 50% a mais de XP. Tem um boss a mais Andariel. Tem um método de tu dar upgrade no level dos bosses, aqueles bosses secundários que ficavam tudo meio bosta. Depois de certo ponto tem uma forma de tu enfrentar eles no nível 200. Que é fazendo the pitch, pegando a habilidade lá e fazendo a habilidade upada. Conseguir os recursos para fazer esses bosses. Agora tem um monte de lugar no jogo que dá pra pegar. Os bichos... os Goblin pode dropar eles. Na Helltide tem bichos especiais que podem dropar essas coisas. Os baús especiais podem dropar essas coisas do jogo. Quando tu faz as quests de mapa, ela pode ter uma maestria na quest, que se você atingir essa maestria, ele pode dropar essas habilidades, esses itens de bosses. E aí ficou mais fácil de fazer em geral. Tem o boss extra, tem essa área extra de pit, que é basicamente um Greater Rift, tu não mata nada. Quanto mais level tu dá, mais tu vai ganhando material pra fazer o item Masterwork, a versão Masterwork dos itens. Mas o que? Tem também... Meu Deus. Vão simplificar as ervas e as pedras. Vai ser mais fácil dropar almas. As almas vai se dropar em mais lugares. Todo bicho elite pode dropar uma alma. Ele não dropa 100%, mas pode. Não falaram nada sobre as rosas e afins, o que pode ser um problema. Tem que ver como é que vai ficar depois. Mas como as rosas é uma erva, talvez eles simplifiquem isso também. Muitas das classes vão ter modificações em como elas funcionam, não só em números de dano e afins, mas em como funcionam habilidades passivas entre si, efeitos de classe, a própria skill vai mudar, como por exemplo eles falaram ali que antes a Frost Orb ela ia até um ponto e explodir, agora ela vai explodir aonde tu deu o alvo, e no resto ela vai andando, então vai ser mais fácil não se matar ou coisa. Isso é só uma explicação de como pode mudar um pouco uma habilidade. Então vai ter várias modificações na sistemática disso. As habilidades que tem valor numerado agora vão ganhar também o dano da arma e os outros multiplicadores aplicáveis a ela, o que pode fazer com que elas se tornem boas. Algumas builds que são muito absurdas hoje vão ser nerfadas. Bem notável, o Bárbaro vai tomar 3 nerf. O Adam Jackson é um monstro, cara. O Adam Jackson, pra mim, é o que melhor trabalha ali. E é isso. Eu acho que é isso. Esse é o resumo geral. Parece pouca coisa, mas é muita coisa. Isso já parece melhorar bastante algumas partes extremamente chatas do jogo, principalmente a de itemização lá pelo nível 70, tu já ter tudo que tu quer e não tem mais o que fazer. Isso parece melhorar bastante. A partir do nível... do tier 41 das Nightmare Dungeon, todo item vai ser item level 925.
Não vai ter mais que se matar pra conseguir isso. E eu acho que é isso. Os itens únicos podem cair com habilidades melhoradas, com esse 50% a mais de poder. E a princípio é isso. Eu acho que agora pro jogo ficar perfeito só tem que dar uma revisão, tem que fazer uma revisão nas partes das skills e ver como é que ficou a dificuldade, se vai ser fácil demais, difícil demais, ou se vai achar o ponto certo de fazer esses equipamentos e tudo mais. Eu ainda gostaria que fosse possível ajudar o personagem secundário com o personagem primário, mas aparentemente isso ainda não ocorre. Também é uma coisa que eu acho que eu mudaria no jogo. E é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham curtido. Foi uma longa live, mais longa do que eu esperava, mas foi bem legal. Eu vou descansar hoje à noite. Amanhã às 9 estamos de volta. E aparentemente, pessoal, embora Dragon's Dogma lance na sexta, no Brasil parece que vai lançar amanhã às 9 da noite. Porque à meia-noite do... eu acho que vai considerar no Greenwich, à meia-noite que vai ser liberado. E aí, como nós somos -3, nós vamos ficar com 3 horas antes. Para nós, às 9 da noite vai estar liberado. Então talvez à meia-noite a gente esteja jogando Dragon's Dogma 2. Beleza? Se precisar de alguma coisa, bate um papo, conversa, chama... Pode mandar nesse próprio vídeo aqui, depois que ele ficar fechado. Cara, eu vou descansar hoje, então amanhã numa dessa eu tento fazer um vídeo sobre esse resumo. Eu pego esse resumo final e jogo lá como resumão do que aconteceu. E tento falar das coisas. Eu gosto, tô feliz. Mas, de novo, eu tenho algumas apreensões ali. E o que me irrita um pouco é que ainda assim não apresentaram nada de proativo. Tudo é só não apenas reação ao que nós reclamamos, como são as ideias idênticas a que nós demos. Aí o cara vai dizendo, mas não é isso que tu quer? Não, quando a gente dá uma ideia, é só pra, tipo, é pra tu ajudar os caras a ter ideia. Se eles não estão criando nada em cima disso, o que esses caras estão fazendo? Tá ligado? É isso que me preocupa um pouco. Porque isso demonstra não a qualidade de hoje, mas a qualidade futura do jogo. E é essa que é a minha preocupação. Mas vamos lá, tá indo num caminho bom, aparentemente. Pode ser que vai ficar legal, pode ser que seja bom de jogar. Espero que seja, tô louco para que fique bom e que a gente tenha uma quarta temporada muito divertida e que seja bom para todo mundo. Deixa um like aí, pessoal. Joga pra frente, chama aí o pessoal para conhecer o canal, por favor. Vocês ajudam bastante. E nos vemos amanhã a partir das 9 da noite. Um abraço para todo mundo, uma boa quarta, uma boa quinta e fui.